Olá, tudo bem? Meu nome é Maite Laila. Para quem não me conhece, eu sou enfermeira obstetra, acupunturista e pesquisadora. Eu sou apaixonada pela acupuntura obstétrica e quero trazer para você um pouco desse conhecimento, para que quem saiba, você também se identifique com essa área, que é uma área tão pouco explorada, principalmente nas escolas de acupuntura, né, nos profissionais. Existe, claro, muitos profissionais acupunturistas onde a gente vai, mas especialistas no ciclo gestacional, no ciclo ginecológico, de infertilidade, de parto e pós-parto, eu não sei você, mas por aqui eu não ando vendo muitas pessoas não. E eu entendo que é um conhecimento que não está aí para todo mundo acessar, porque por mais que seja um conhecimento que esteja sim disponível para a gente acessar, né? Quem não é acupunturista não tem noção nenhuma de onde procurar, qual base, né? Da onde se embasar para realmente falar, o ponto B60, o que ele serve na gestação, né? Esses raciocínios só um acupunturista com o mínimo de conhecimento vai conseguir se questionar, né? E aí, um acupunturista que não entende dos ciclos femininos, de uma gestação, de parto, ou até mesmo das necessidades de uma gestação, das necessidades de um parto, né, que nunca acompanhou um parto, por exemplo, cada um desses profissionais tem uma visão muito diferente, né? E querendo ou não, eu me sinto privilegiada porque não só como acupunturista, mas também como enfermeira obstetra, mas também como, né, parteira de uma certa forma, né? As parteiras ficam um pouco bravas, assim, quando a gente assume esse nome, né? Principalmente as parteiras tradicionais. Mas se você for pensar bem, se o meu trabalho é partejar, de uma certa forma eu acabo tendo uma parteira dentro de mim, né? Mas não vamos filosofar muito, né? Então dentro desse partejo, a visão de uma parteira, a visão de uma obstetriz, a visão de um profissional do parto, com certeza é diferente de uma visão de um acupunturista que nunca acompanhou um parto, mesmo que ele seja especialista em gestação, parto e pós-parto. E ainda mais um acupunturista que nunca nem sequer, né, engravidou, ou ainda teve uma gestante na família, ou que nem sequer estudou as peculiaridades da gestação, né, as necessidades do parto, ou ainda nunca estudou uma acupuntura obstétrica, que são poucos cursos disponíveis aí no mercado hoje em dia, e de verdade, assim, eu fiz a maioria deles e saí muito frustrada, principalmente na questão da indução, né, que é algo que a gente exige, né, é uma situação que exige resultado imediato, né, e eu não sei se você tem essa sensação, assim como eu tive e tenho. Eu indicava os acupunturistas, né, e o resultado deles não era o que eu precisava antes de tudo acontecer, né? E aí, quando eu estudei acupuntura, eu entendi que existia a acupuntura obstétrica e a acupuntura geral. E aí, depois disso, eu fiz a acupuntura obstétrica e mesmo assim, aplicando o conhecimento de todos aqueles anos de estudos, né? Não entrava dentro do que eu queria. Eu tinha 20% de resultado, né? Isso era muito frustrante. E eu falava, isso precisa mudar, deve existir uma forma. Deve existir um caminho, gente, não tem lógica, né? A acupuntura deve poder entregar mais do que 20% de resultado, né? E eu fui estudando, fui buscando formas, fui buscando artigos, livros antigos, até que eu fui chegando em resultados melhores, né? Hoje o meu resultado ele tem uma média de 80, 90% de eficácia. E qual é o segredo disso, né? A combinação dos conhecimentos. E é um pouquinho dessa combinação que eu quero levar para você. Então, se você tem vontade de entender pelo menos como funciona a acupuntura obstétrica e quem sabe aí aprender um pouco mais sobre essa técnica, vem comigo. Para vocês. Então, a gente fala, né, sobre acupuntura, mas a acupuntura em si, né, ela é uma das técnicas da medicina chinesa, porque a base é a medicina chinesa, né, que é aí esse conhecimento milenar, né. A medicina chinesa ela foi se construindo ao longo dos milênios, né, mais de 5.000 anos. Então, além da acupuntura, que é o ato de se punturar com uma agulha, um ponto, existe uma filosofia muito rica, né? Uma visão muito diferente do que a gente está acostumado a ver. A gente olha para o nosso paciente com outro olhar quando a gente tem a visão da medicina chinesa, porque é como se os nossos olhos fossem abrindo assim. Legal, batemos a meta, mais uma pessoa para entrar. Bem-vinda, Cláudia. Graças a você, o nosso encontro vai ser gravado e vai ser disponibilizado para todo mundo, tá? Então, né, tava contando aqui pras meninas que a acupuntura, né, que é colocar mesmo a agulha, é uma das técnicas, né? A medicina chinesa é muito rica. Tem a moxa, que algumas pessoas chamam de moxa, né? Tem a ventosa, tem a auriculoterapia. E aí são os braços da medicina chinesa, né? Com seu conhecimento riquíssimo, assim. A partir do momento que vocês quiserem perguntar alguma coisa, basta levantar a mão, tá, gente? Eu gosto muito quando vocês interagem, assim. Me sinto acompanhada. Não gosto de falar sozinho o tempo todo, não. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Daí vocês me falam se vocês conseguem visualizar. Conseguem ver? Tá visualizando direitinho? Tá tudo certo? Tá na página principal do Canvas. Legal, maravilha, é isso mesmo. Então, né?
Aqui eu vou falar bastante sobre a acupuntura obstétrica. Deixa eu só atualizar mais uma pessoa. E bem-vinda, Kelly. Oi, boa noite. Boa noite. Ainda tô chegando em casa, Legal, não tem problema. tá? Boa noite. E aí, né, a gente fala muito sobre a acupuntura obstétrica, ela é diferente da acupuntura comum. No sentido de que eu estou direcionando esse conhecimento, né? Não que ele seja tão diferente assim. Ele só é especializado, né? Eu costumo falar que uma pessoa que tem um curso de acupuntura comum, muitas das vezes ela não consegue atender uma gestante, para não falar sempre, né? Inclusive, quando a gente faz cursos de acupuntura comum, então se vocês estiverem buscando aí pós em acupuntura, eu sugiro que vocês procurem acupuntura obstétrica, que inclusive são somente 2 que tem aqui no Brasil, né? De acupuntura obstétrica mesmo, tá? Por quê? Porque mesmo que esses cursos não sejam como o meu curso, né? Porque o meu não é uma pós. Por mais que tenha a quantidade de hora, ainda não é reconhecido pelo MEC, né? Mas é diferente, sabe? Por quê? Porque a visão da acupuntura ela é muito abrangente, né, gente? A medicina chinesa é muito abrangente. E aí, quando a gente pensa com uma visão da acupuntura geral, ou seja, para tratar todas as doenças, é diferente de quando eu penso nas necessidades de uma gestação, de um parto e de um pós-parto, né? Então, essa aula gratuita, ela foi retirada do meu curso de acupuntura obstétrica. Eu tenho curso de acupuntura obstétrica e tenho curso de acupuntura ginecológica e obstétrica, onde a gente também fala de ginecologia, né? Infertilidade. Mas o meu curso mais buscado é obstétrica, que é gestação, parto e pós-parto. E quem é a Maitê, né? Eu acho que é muito importante a gente entender quem é a outra pessoa que tá falando da gente, né? Pra gente, do outro lado. E a Maitê é uma pessoa muito apaixonada no que ela faz. Eu trabalho com acupuntura há mais de 10 anos. E comecei como acupunturista, como terapeuta há 10 anos atrás, né? Há 15 anos atrás eu trabalho com práticas integrativas e complementares, que a acupuntura ela é um dos itens das práticas integrativas e complementares, né? As práticas integrativas e complementares são mais de 40 técnicas, hipnose entra nas práticas integrativas e complementares, aromaterapia, né? E várias outras vertentes, tá? Então eu falo muito sobre as práticas integrativas e complementares, conforme eu também vou falando de acupuntura. Então é muito comum vocês me verem falando das outras práticas por causa dessa história, né? Desse passado e dessa relação com as práticas integrativas e complementares. Aí depois eu entrei no universo feminino, depois eu comecei, aprendi com as parteiras, né? Então esse livro aqui, ele foi a porta de entrada pro parto. Porque quando eu cheguei na Chapada dos Veadeiros, que é onde eu tô hoje, eu encontrei as parteiras tradicionais da região, né? E fui escrever esse livro que tem relatos sobre elas, né? E onde elas contam como que elas começaram e tudo mais. E aí, nesse processo, eu me apaixonei por elas. Entendi que eu também tinha um chamado, porque eu sou neta de parteira, sonho com parto desde criança. Acredito muito que a minha avó me levava nesses partos, sabe? E isso ficou no meu inconsciente, né? Então, depois que eu escrevi esse livro, fui convidada a partejar com elas e comecei no parto domiciliar. Então, pensa, né? Muitas pessoas começam... Bem-vinda, Carol. Muitas pessoas começam com o hospital e depois migram pro domiciliar, né? Eu comecei com o domiciliar com as parteiras tradicionais. Então foi um caminho, assim, bem atípico. O meu primeiro partejar foi como aprendiz de parteira, eu não sabia nada, né? A única coisa que eu sabia foi do meu parto que eu vivi, que foi um ambiente hospitalar. Então foi muita novidade, assim, pra mim. E eu entrei na doulagem por causa delas, eu entrei na enfermagem por causa delas, sabendo que eu já queria enfermagem obstétrica. E hoje eu já estou formada em enfermagem obstétrica, né? E isso foi há 9 anos atrás, esse começo, né, da parteria. Então, essa minha jornada como acupunturista, como terapeuta, foi me incentivando muito a trazer esses conhecimentos para esse universo, né? E a trazer isso para testar também. Será que funciona? Será que não funciona? Fiz mais de 6 cursos de acupuntura, acupuntura obstétrica, cursos avulsos, infertilidade, indução, né? Tantos cursos e ficava muito frustrada com tudo isso, porque eu não tinha o resultado que eu queria. Então, assim, por exemplo, se vocês forem fazer outro curso por aí, vocês vão ver como que é diferente, né? Então, mas é uma boa base para vocês começarem, para vocês terem o título de pós, né?
Então, eu acho que isso tudo soma muito, né? Mas assim, na minha jornada, essas frustrações, principalmente com a indução, com as coisas que precisa de resultado, né? Porque a indução, por exemplo, quando eu terminei de fazer meus vários cursos, eu conseguia fazer assim um resultado de 20%. Aí era muito frustrante, gente. Pensa, a cada 10 mulheres, 2 entravam em trabalho de parto com a minha indução. Eu falava, tem alguma coisa errada, ou com a própria acupuntura ou comigo, né? E aí eu conversava com os meus professores, eles falavam, não, Maite, é isso mesmo. Eu falei, mas não tem como a gente aceitar isso, não pode, né? E aí eu fui buscar livros antigos, atuais, internacionais, artigos, e fui aprofundando meu conhecimento, praticando, botando em prática, até chegar em 80%, que é o número que eu tenho hoje, 80, 90% de resultado. Então, a cada 10 mulheres, hoje eu tenho resultado de 9 entram em trabalho de parto, 8, 9 entram em trabalho de parto. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque eu lutei muito, né? Busquei muito pra chegar nisso, sabe? E é isso que eu compartilho, né? No meu curso de acupuntura obstétrica, que não é uma pós, mas é bem rica também. E por que a acupuntura, né? Daí, o que vocês pensam, assim, da acupuntura? Vocês sentem que a acupuntura é uma ferramenta que pode fazer diferença pra vocês, assim? No dia a dia da enfermeira, no dia a dia da obstetriz, na profissão que vocês têm? Eu imagino que deve ter doula também com a gente. O que vocês sentem, assim, com a acupuntura? Alguém quer compartilhar? Eu imagino que vocês estão aqui porque vocês acreditam, né, na acupuntura. E é interessante porque a maioria das pessoas acreditam muito na acupuntura, né? E eu acho que não só porque a acupuntura ela tem muito embasamento científico, ela casa muito bem com a nossa área, né? Que é com embasamento científico, né? É muito difícil fazer enfermagem sem embasamento científico, né? É muito difícil partejar sem isso, né? Eu tenho, assim, um respeito e uma admiração muito grande pelas parteiras tradicionais que conseguiram, né, por muito tempo atuar no empirismo, né? Nesse conhecimento empírico, passado de geração em geração nessa ancestralidade. E eu respeito muito mais ainda as parteiras tradicionais que aceitam, por exemplo, o meu treinamento, né? Eu tô aqui na Chapada, então as minhas parceiras, né, no parto domiciliar são as parteiras tradicionais. Sou eu, uma outra enfermeira e uma parteira tradicional sempre tá com a gente, sabe? Então eu honro muito elas que têm essa mente aberta ao ponto de se abrir pra ciência, né? Então, muitas pessoas me escolhem, por exemplo, como parteira, justamente por causa da acupuntura, porque é uma ferramenta muito incrível, né? E eu acho que vocês acreditam nessa ferramenta, porque se vocês não acreditassem, vocês não estariam aqui, né? E quando eu pergunto o que você melhoraria na sua assistência, eu, por exemplo, já senti muita necessidade, por exemplo, né, principalmente na minha época em que eu ainda não conseguia atuar como enfermeira obstetra, que eu tava naquele limbo, né? Ai, meu Deus, o que é que eu sou? Eu sou uma aprendiz, eu sou uma doula, então eu me sentia muito uma camaleoa, assim, né? No ambiente hospitalar eu era mais doula, porque ainda não era enfermeira obstetra, né? E no ambiente domiciliar com uma parteira eu era aprendiz de parteira, então eu me via muito em muitos cenários diferentes, fazendo vários papéis, sabe? E foi, assim, muito importante pra mim entender que eu precisava estar ali naquele papel, né? E eu me senti impotente muitas vezes, né? No ambiente hospitalar, principalmente, porque eu tinha o conhecimento, mas não tinha liberação técnica pra atuar, sabe? Então, era muito frustrante olhar para aquilo, né? E entender que eu precisava de mais, que eu queria mais técnica, que eu queria mais resultado, como por exemplo a história que eu contei pra vocês com a indução, né? Então assim, eu imagino que vocês vivam essas frustrações também de querer ter mais técnicas e de nem sempre tê-las, né? Ou de depender sempre, por exemplo, de um receituário médico, ou de depender de um outro acupunturista que vai saber se sabe o que tá fazendo mesmo, né? Eu imagino que vocês já indiquem a acupuntura para as gestantes de vocês, tanto para indução quanto para as outras questões. E eu imagino que a gente vai abrir a cabeça também, a mente, para as múltiplas possibilidades. Bem-vinda, Francine. Que é o universo da acupuntura, porque a gente sabe, conhece muito a acupuntura para alívio da dor, a gente conhece muito a acupuntura para indução, né? Mas nem todo mundo sabe que a acupuntura, assim como as técnicas da medicina chinesa, ela atua também em enjoos, ela atua também em bebê restrito, ela atua também em diabetes, né? Ela também atua, bem-vinda, Elza, ela também atua na hipertensão. Gente, assim, eu tinha um professor que me falava assim, a acupuntura só não faz nascer dinheiro, né? Mas na verdade faz, né? Porque se a gente faz uma sessão e a gente recebe, ela tá fazendo nascer dinheiro, né? Então, ela faz tudo, assim, é possível, tudo que eu consigo pensar e imaginar na minha cabeça, ela consegue auxiliar, pelo menos.
Alguns casos ela trata, outros casos ela complementa, né, para não falar sempre, porque quando é que eu realmente vou substituir um tratamento, qualquer que seja, por acupuntura? Vai depender muito desse tratamento, vai depender muito dessa gestante, né? E eu imagino que você se sente como eu me senti muitas vezes, assim, com vontade de fazer mais, com vontade de ter mais recursos, e sem contar com vontade de empreender, né, gente? Porque a acupuntura, ela é uma ferramenta incrível intraparto, certo? Se eu tenho uma parada de evolução, eu uso a acupuntura. Se eu tenho uma gestante exausta, eu uso a acupuntura. Se eu tenho uma gestante, uma parturiente desanimada, apática, né, que a gente chama com deficiência de ti, de sangue, eu uso a acupuntura. Se eu tenho uma hemorragia pós-parto, eu uso uma acupuntura. Bem-vinda, Nefertiti. Tô muito feliz de ter tantas pessoas assim comigo. Acho que é a primeira vez que eu tenho tanta gente. Assim, nesse encontro do Caldeirão, né? Eu faço outros encontros por aí também. Mas, então, eu imagino que você fica, assim, com vontade, sabe? De ter esses recursos na sua mão e o dinheiro que vem desses recursos, né? Porque intraparto, por exemplo, é um recurso que, inclusive, muitas gestantes me escolhem por causa da acupuntura, como eu disse pra vocês lá no início. E também, nessa questão, né, de, olha, eu posso oferecer sessões avulsas antes do parto, eu posso cobrar por essas sessões, né, intraparto eu subo o meu preço por causa da acupuntura, porque não é todo enfermeiro obstetra que faz acupuntura, isso é um diferencial, né, então, por exemplo, numa sessão de indução, a minha gestante que tá parindo comigo, ela só ganha um desconto na minha sessão extra, mas eu cobro a minha sessão, sabe, então, eu tenho uma vida no meu consultório, e eu tenho uma vida dentro do parto, né? Então, cada um me gera um dinheiro diferente vindo da mesma gestante. E isso é incrível, né? Eu não sei se você pensa assim, mas eu vejo isso como algo incrível. Deixa eu só confirmar que se realmente tá gravando tudinho. Tá tudo certo. E aí, né? A acupuntura, assim, é uma das melhores ferramentas, assim, amo a homeopatia, cito a homeopatia, ensino os principais usos de homeopatia durante cada um dos ciclos, cada uma das necessidades, cito bastante a aromaterapia, ensino bastante várias outras técnicas, mas não tem nenhuma técnica que me ganha com a acupuntura, por causa dos resultados, entende? Só que eu percebo que a acupuntura, ela também tem o seu resultado potencializado quando eu somo com outras técnicas, né? Então, você já parou pra pensar que a medicina chinesa, ela pode transformar totalmente a experiência materna, né? Porque eu saio de a necessidade de ter, por exemplo, uma indução. Eu já começo com o miso, mas o miso precisa ser no ambiente hospitalar. Eu quero atuar mais no ambiente domiciliar, principalmente no pré-parto, né? Essa gestante que tá querendo, por exemplo, parir naturalmente, precisa de uma indução antes. Eu, como enfermeiro, o que eu vou fazer além de balão, descolamento de membranas, chá e os outros conhecimentos que eu tenho, né? Então, sabe, essas ferramentas, assim, são incríveis, assim, pra mim. Bem-vinda, Dulcivânia. Então, quando a gente fala de medicina chinesa, a gente precisa considerar um elemento que é muito importante, que é o que a gente chama de Qi, que é a energia vital, né? A energia vital é ela que percorre nos meridianos e que se concentra em alguns lugares que a gente chama de pontos de acupuntura, né? É o Qi que nutre os órgãos conforme eles vão passeando, né? Eu falo que o Qi é a energia elétrica que está contida no fio de energia. A gente não vê o Qi, mas a gente percebe como ele se manifesta da mesma maneira com que a gente percebe uma luz que se acende, um eletrodoméstico que funciona, né? Então, quando eu penso no Qi, é muito similar à energia elétrica, assim, de uma forma fácil da gente entender. E o meridiano, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre meridiano também, é o caminho, né? Então, o meridiano é o fio por onde o Qi caminha, né? E os órgãos estão conectados, e os centros vitais estão conectados, né? E a visão ayurvédica de chakra está conectado, de marma está conectado. A medicina ayurvédica, ela é mais antiga ainda do que a chinesa. Tem alguns registros com datas de 7.000 anos atrás, enquanto a medicina chinesa começou a ser registrada há 5.000 anos, né? Então, vai saber há quantos mil anos essas medicinas não estão sendo desenvolvidas, né? Então, uma é mãe da outra. Em algum momento, a medicina ayurvédica se separou da chinesa, porque a China entrou em guerra e precisou desenvolver técnicas que tivessem resultados, assim, muito rápidos, sabe? Por causa desse restabelecimento da sua comunidade que precisava ser rápida, né? Então, criaram-se técnicas diferentes, mas o princípio é muito similar. Quem estuda as duas medicinas percebe uma similaridade. E elas se complementam muito bem também. Eu falo bastante de medicina ayurvédica. E aí, né, quais são as técnicas que a gente utiliza dentro da medicina chinesa? Acupuntura, auriculoterapia, a moxa, que é esse bastãozinho aqui, né? Algumas pessoas talvez conheçam, né? A moxa, ela é esse bastão feito de artemisia. Aqui dentro tem uma erva que se chama artemisia. E quando a gente queima, parece um charuto, né? Só que a gente não fuma. Essa brasa, a gente aproxima do ponto de acupuntura.
E a moxa, ela tem várias funções, né? Não só pela própria erva, que é anti-inflamatória, superestimula, né? A artemisia, se você for estudar a artemisia, a planta artemisia, ela tem, assim, uma lenda por trás dela, né? Da questão do feminino, de equilibrar o útero e tudo mais. Mas a moxa precisa ser usada com muita sabedoria, porque também não é em qualquer... Quando a gente fala de gestação, parto e pós-parto, também não é em qualquer pessoa. Assim como a acupuntura, a aurículo, né? Que são essas sementinhas aqui, sabe? Então, nada é pra todo mundo, né, gente? A gente tem que saber muito bem pra onde a gente tá direcionando a nossa técnica, né? Isso é universal. E aí, quando a gente fala, né, de todas as possibilidades que existem, é possível, entendendo que tem um ponto de acupuntura e que aquele ponto de acupuntura conecta com algo dentro de mim, com uma emoção dentro do meu sistema, fica muito mais fácil pra mim eu entender quais são as múltiplas possibilidades para aquele ponto. É só a agulha? Não, eu posso colocar uma sementinha. Que sementes usar? Depende. Que, como ela tá? Ela tá agitada? Ela tá calma demais, né? Apática? O que eu preciso trazer pra ela pra eu equilibrar essa mulher e levar ela pro que ela precisa, né? Eu posso simplesmente pingar uma homeopatia no meu ponto de acupuntura, ou eu posso combinar duas técnicas, floral, que é uma coisa também que eu ensino bastante, floral, né? Floral e agulha, sabe? Então, eu gosto muito de sair dessa caixinha do convencional, de só agulha, né? A acupuntura não é só agulha. E quando eu penso em atuação, como que é essas possibilidades de atuação, né? Então eu posso atuar junto ao meu pacote do parto, com a acupuntura, com a medicina chinesa e com as suas várias técnicas. Isso vai possibilitar para mim uma valorização do meu serviço, um diferencial no mercado, uma redução de dores e disfunções, fidelização dos meus pacientes que ficam comigo no pós-parto, nos seus bebês e nas próximas gestações, né? Porque começam a entender, conforme a gente vai conversando, os múltiplos benefícios, porque às vezes a pessoa acha que aquilo só serve para induzir o parto. Não, né? Ou às vezes só acha que só serve para dor. A acupuntura é muito famosa para alívio da dor, né? Mas como eu disse para vocês antes, a acupuntura faz de tudo, gente, né? Na verdade, eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem falar, que vocês comecem a falar, tirem do mudo e falem, porque como eu tô apresentando, eu não consigo ver a tela onde a mãozinha provavelmente está levantada. E também não consigo ver vocês. Então, só vejo a minha tela. Não vejo nem a mim mesma. Então, comecem a falar. Me chamem que eu paro de falar e ouço você, tá? Eu vou A correndo. sua tela ainda tá na página principal do Canvas, sem nenhuma apresentação. Sério? Ó, eu já tô correndo com um monte de... Deixa eu pausar. Porque às vezes ele travou. Ainda bem, obrigada por avisar. E aí, agora você tá conseguindo ver? Outra coisa? Não, é a mesma tela do Canvas. Apresentar outra coisa. Janela. Agora eu acho que vai dar certo. Ah, provavelmente era a configuração do... Melhorou? Mudou, né? Sim. Legal, obrigada. Então, né, como atuar com a acupuntura, com a medicina chinesa e seus conhecimentos, né? Além dessa questão junto com o pacote, né? Então, eu embuto esse valor dessa assistência, material e tudo mais no meu pacote, no meu valor total. E até porque eu não consigo mais atuar sem levar a acupuntura pra dentro. Tipo assim, se uma gestante chegar pra mim e falar assim, não quero acupuntura, eu vou perguntar pra ela, o que você considera acupuntura, né? Só a colocação de agulha? Ah, é porque eu tenho muito medo de agulha. Então, vamos conversar? Porque a acupuntura, não, né, a medicina chinesa não é só agulha. A gente tem a opção de usar laser, a gente tem a opção de usar sementinha no ponto, a gente tem a opção de estimular com a ponta dos dedos, que se chama Douyin. A gente tem a opção de utilizar sementinha nas zonas reflexas, como a auriculoterapia, que inclusive é um módulo, eu tenho um módulo só sobre a auriculoterapia. E aí, né? Ah, é tudo isso? Uhum. E aí a gente vai mudando essa percepção, sabe? Então a agulha é um dos recursos, né? E aí a gente vai também, o que é muito interessante pra gente, né, como enfermeira obstétrica, como obstetriz, como parteira, é reduzir o uso de medicamentos. Promover o parto sem intervenções, porque a acupuntura, a medicina chinesa, a homeopatia, floral, aromaterapia, são recursos naturais, né, gente? E é o que cai muito dentro do nosso interesse, né? Porque a gente consegue atuar, assim, quanto de medicamento a gente tem liberação para fazer? Muito pouco, né? Já em compensação, as múltiplas possibilidades da medicina chinesa e das práticas integrativas complementares, aí a gente consegue abrir um pouco mais o nosso leque. Quando a gente fala das opções avulsas,
ou seja, separado do meu pacote, precisa ser necessariamente da minha gestante que fechou comigo? Não. Pode ser aquela gestante, por exemplo, que não tem nada a ver, que simplesmente chegou pra poder. Bem-vinda, Marina. Simplesmente pra poder fazer aquela única sessão. E aí, às vezes, ela fideliza. Ela quer parir com você por causa disso, sabe? E a gente vai aumentando as nossas capacidades também de abrir a porta para que essas gestantes cheguem de outro lugar. Então, eu faço muito, por exemplo, parceria com equipes que fazem o mesmo trabalho que o meu, porque eu não vejo ninguém como concorrente, né? E essas pessoas, por não fazer acupuntura, o que elas fazem? Ah, eu quero fazer uma indução natural. Conheço a Maitê, vou indicar a Maitê, e eu vou lá, faço a sessão no cliente, no paciente dela. Entende? Então, olha como a gente não rouba espaço de ninguém, e quando a gente sabe entrar com humildade na outra equipe, isso também funciona, sabe? E a gente ganha a confiança deles, e eles indicam muito. Isso é muito legal. Já aconteceu, inclusive, da equipe me chamar, mesmo sabendo que eu sou enfermeira obstetra, uma equipe de enfermeiras obstetras me chamar intraparto para eu ir lá fazer uma indução. Eu fui, fiz a minha indução, fiz a minha massagem, porque eu também sou massoterapeuta, e achei muito importante ela relaxar naquele momento, que tava com muita adrenalina, muito cortisol. E aí, terminei a sessão, agradeci, recebi, fui embora. Né? Então, essas parcerias, pra mim, elas são muito ricas. Por quê? Porque a gente consegue alcançar bônus financeiros de várias possibilidades. E eu sempre explico muito sobre essas possibilidades, né? Eu gosto muito de ensinar essas visões, assim, diferentes. E aí a gente pode atuar em ambientes hospitalares, domiciliares, consultórios. Então, múltiplas possibilidades de renda, né, gente? Então, tudo não se concentra só no parto. Então, são tantas possibilidades durante a gestação, antes mesmo da gestação, né? Num planejamento familiar, pensa. Você ter uma mulher com você desde a ginecologia, né? Então, ou somente com indução. Tem gente que chega pra mim e fala, mas eu quero fazer só indução. Me ensina só indução. Eu quero usar só a técnica de indução. E a pessoa deslancha com indução, faz várias sessões por dia no seu consultório, intraparto e etc, né? Então, cada um também segue nessa questão da sua afinidade. Eu acho que é muito importante a gente ter afinidade com aquilo que a gente tá fazendo. Eu sempre fui gulosa, eu sempre quis aprender tudo e fazer de tudo e várias técnicas, assim. Uma pra mim nunca serviu. Mas tem gente que gosta de focar e dá certo também. Acho que o mais importante é você respeitar o seu ritmo, né? O que funciona pra você e tudo mais. E aí, a medicina chinesa, né, como eu contei pra vocês agora há pouco, ela tem ali, né, essa origem milenar, então é mais de 5.000 anos, né? Bem-vinda, Fernanda. Mais de 5.000 anos. A medicina ayurvédica é mãe da medicina chinesa, né? Eu tô correndo com os slides, tá? Então, se vocês sentirem que travou, parou, alguma coisa assim, não tá normal, tá? E, novamente, né, esse encontro vai ficar gravado pra vocês, porque a gente passou da meta, né? Que eram 7 pessoas no mínimo, acho que a gente deve estar com umas 14 pessoas. E aí eu quero também entregar pra vocês já uma coisa prática, pra vocês já fazerem assim, né? Saírem daqui já fazendo, tá? Eu tenho um mapinha que eu vou dar de presente pra todo mundo que estiver presente. Então, vai ser bem legal, assim, a gente fazer isso juntas. Eu quero que vocês façam comigo, de preferência agora aí em vocês, nem que seja com a ponta dos dedos, tá? E aí, né, a gente tem alguns clássicos da China antiga, como, por exemplo, O Imperador Amarelo, que é um livro que inspira muito, né? Mas é um pouco complicado de se entender. A gente precisa ter uma base da medicina chinesa para entender, mas é muito gostoso de se ler, né? E existem, assim, registros desde os primórdios, né, das parteiras, dos médicos chineses, usando, por exemplo, moxa para corrigir a posição fetal, né, que é uma técnica muito buscada também. A ventosa terapia para relaxamento muscular, mas a ventosa terapia, ela também tem ali o seu recurso não só de diagnóstico, porque o chá, que é aquela cor, né, que fica, a mancha que fica na pele, ela me traz uma informação muito importante. Como tá esse Qi, que é essa energia que nutre esses órgãos, né? Se ele tá estagnado, se ele tá fluindo bem, se ele tá em excesso, se ele tá faltando. E quando ele tá em excesso, como essa gestante fica? Ela fica agitada, ela tem os sintomas dela, né? E quando ele tá em deficiência, ela também tem os seus sintomas. Então, é muito importante eu também identificar isso não só pelo própria ventosa, por exemplo, a cor do meu chá, né? Que é a minha, como se diz, o meu sinal ali que a ventosa deixou na pele, né? Porque a ventosa deixa a marca. E essa marca, ela some com o passar do tempo, né? Então, existe um diagnóstico pela própria ventosa e existe também tratamentos, porque quando a gente estuda os back shoes, né, que são os shoes dorsais, que estão nas costas, a gente entende que tem todos os órgãos ali, né? Então, olha, eu tenho uma coloração mais escura no coração, né? O que isso significa? É uma ansiedade, é uma euforia, né? E isso, como que se repercute na gestação, no parto, no pós-parto, sabe?
E aí, quando a gente vai estudar tudo isso, a gente entende que esses métodos, eles já são usados desde lá de trás, né? E a gente encontra muito conteúdo nos artigos, né? Então tem muito embasamento científico a acupuntura, sabe? E, e aí, né, quando a gente fala na regularização, na legislação da profissão, a acupuntura, claro que se você fizer uma pós e ser especialista em acupuntura, como eu disse pra vocês lá no início, né? Escolha uma pós em acupuntura obstétrica, se você é obstetriz ou enfermeira obstétrica, porque isso vai fazer muita diferença. Por mais que o curso de pós de acupuntura obstétrica, que são 2 que eu conheço aqui no Brasil, Embramec e PGU, são os 2 lugares que ensinam enfermagem obstétrica, mas eles não direcionam tanto quanto eu direciono, por exemplo, no meu curso, que não é uma pós. Então, o que eu sugiro pra vocês? Mas eu quero muito ser especialista, eu quero ser reconhecida pelo meu Corém, eu quero carimbar como especialista acupunturista, né? Então, eu sugiro muito fortemente mesmo que vocês façam uma pós em acupuntura obstétrica. Agora, que vocês não fiquem só nisso, né? Que vocês busquem outros cursos, como, por exemplo, o meu, que se aprofunda ainda mais nessa questão de focar as necessidades da gestação, parto, pós-parto, sabe? Por causa dessa prática do dia a dia, né? É diferente quando você estuda numa escola de alguém, de um professor que realmente faz aquilo, e de uma escola que não faz, que tem um conhecimento que você percebe que está mais voltado para a acupuntura generalista. Eu não sugiro que vocês façam uma acupuntura generalista, a não ser que vocês sejam bem indicados. Não, essa daqui vai me trazer uma base, ok, né? E aí, dentro da legislação, para você atuar com a acupuntura, que é uma das práticas integrativas e complementares da Portaria 702/2018, né? Essa portaria, ela embasa qualquer pessoa profissional que tenha formação para atuar com a acupuntura. Independente se é um terapeuta, um massoterapeuta, um psicólogo, um fisioterapeuta, uma obstetriz, uma enfermeira obstetra, um pediatra, ou uma pessoa que está simplesmente começando agora. Desde que você tenha um certificado válido e uma formação e o conhecimento, você pode atuar dentro das práticas integrativas e complementares. Mas como que funciona para mim, que sou enfermeira obstetra, por exemplo, né? Que tem o meu Corém. O meu Corém não vai me exigir como pós? Não. Porque as PICs é uma das práticas do enfermeiro. O enfermeiro, ele tem liberação dentro da sua lei do exercício para atuar com PICs, assim como qualquer outro profissional. As PICs, ela tem justamente essa multifatoriedade para entrar como uma prática, uma técnica de qualquer profissional. Agora, claro que uma acupuntura obstétrica não vai ser buscada por uma pessoa que é especialista, por exemplo, em, sei lá, psicologia do transtorno bipolar de uma pessoa que trabalha, sem ser gestante, homens. Então, claro que, né, cursos tão específicos assim como o meu vão ser buscados por profissionais que estão dentro dessa área, né? E é por isso que é tão legal. E aí, quando a gente fala de práticas integrativas e complementares, dentro da enfermagem, por exemplo, é simples assim. Você continua com a sua regulamentação dentro do Corém e, em contrapartida, você tem a técnica de acupuntura dentro das práticas integrativas e complementares, que tem a sua regulamentação por si só. Então, por exemplo, tem algumas questões práticas simples que a gente precisa se atentar. Como, por exemplo, uma coisa é receituário de enfermagem, cuidados de enfermagem, diagnóstico de enfermagem. Outra coisa é um diagnóstico de acupuntura. Eu só preciso separar os documentos. É basicamente assim. Eu registro em folhas separadas. Eu não misturo as bolas, mesmo que eu utilize as duas técnicas. A técnica de enfermagem e a técnica de acupuntura numa mesma sessão, no mesmo cuidado. Eu só registro em locais diferentes, porque cada um vai para um órgão diferente se esse órgão bater na minha porta. Então, se a vigilância sanitária, por exemplo, bater na minha porta, ele vai me perguntar: quem é você? O que você faz? Eu sou obstetra, enfermeira obstetra, obstetriz, e também sou acupunturista. Então, cadê os seus POPs de enfermagem obstétrica? Tá aqui. E cadê os seus POPs de acupuntura? Tá aqui. E a gente faz pastinhas separadas, é bem simples, tá, gente? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças, né? Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Tranquilo, posso seguir? Pode seguir. Então, quando a gente fala de Qi, né, que é essa energia vital, uma coisa que pra mim é muito importante, tem algumas literaturas que falam que não, né, que a gente pode utilizar qualquer ponto em qualquer momento. Mas pensem comigo, se eu tenho um ponto que faz um efeito de indução, esse ponto é específico para induzir. Eu vou utilizar ele numa gestante que tá com 20 semanas? Não faz sentido, né, gente? Se eu tenho tantos outros pontos para atuar dentro do que essa gestante precisa. Mas se esse ponto também é um ponto de indução, eu coloco sim essa gestante numa possibilidade de uma indução.
precoce. Eu não quero isso, né? Então, pra mim, faz muito sentido respeitar alguns conhecimentos antigos, como, por exemplo, ponto proibido. E aí, inclusive eu fiz um curso com um professor que falava sobre isso, ele defendia muito bem, né, sobre do porquê não faz sentido tudo isso, tudo mais, enfim, né. Se alguém quiser falar, só tirar do mudo, tá, gente? Eu não consigo ver as mãozinhas levantadas porque eu tô só vendo só o meu slide, tá? Pode tirar do mudo e falar que eu respondo. Mas enfim, né, então... a minha metodologia é a metodologia milenar, que existem pontos proibidos e eu explico e justifico e ensino o porquê. E é uma metodologia simples, né? Porque a partir do momento que eu entendo que existe um ciclo de geração entre os elementos, que é a base do meu conhecimento de medicina chinesa, eu também consigo entender que existe um ciclo de geração, onde um gera o outro, que gera o outro, que gera o outro, né? Então a gente tem 5 elementos básicos, começando, por exemplo, no madeira, no primeiro trimestre, né? No primeiro mês. Continua no madeira sendo a vesícula, por exemplo. Quem estuda, entende um pouco da medicina chinesa, entende que existe um órgão e uma víscera. O órgão, que é o zan, né? Dentro do mandarim, se fala zan. O zan, órgão, ele é o principal dentro daquele elemento. Por quê? Porque ele lida com o shué, que é o sangue. E o sangue é como se fosse o cobre do fio. É ele que conduz, né? Então, o sangue dentro do nosso corpo, ele conduz ti. E quando eu tenho uma hemorragia, eu estou perdendo ti. E existem outras formas de se perder o ti também, como, por exemplo, no ato sexual, o homem perde o ti quando ele ejacula. Claro que em porções pequenas. E a mulher doa o seu ti quando ela gesta. E aí sim ela perde em maior quantidade. Então, perceba que existe um movimento também de saída do ti do meu corpo. E existem formas de eu manter esse ti preservado através da minha alimentação, do meu respirar, que é o ti adquirido. E eu vou ensinando tudo isso pra vocês, assim, durante esses processos, sabe? Mas esse ti, ele vai fluindo e vai nutrindo os órgãos da mulher e também é doado para esse bebê durante a gestação. E alguns meridianos, órgãos e vísceras, né? Então, órgãos que lidam com o shué e com o ti de maneira direta, a víscera que lida com o ti adquirido que vem dos alimentos, porque ele faz parte do sistema digestivo, como por exemplo madeira, a vesícula é o sistema digestivo do elemento madeira, certo? E o órgão, fígado, é o que lida com o sangue do elemento madeira. Então perceba que sempre vai ter um que lida com o sangue, ou seja, com o ti direto, né? Com o ti ancestral, com o ti puro, e existe um outro que lida com esse ti adquirido, que os dois juntos fazem um ti completo. Mas é importante eu entender eles separados. Então, no meu primeiro mês, por exemplo, né, da primeira até a 4 semanas, quem nutre esse bebê é o madeira. Se a minha madeira, se o meu fígado, enquanto mãe, está gestando e está nutrindo esse bebê a partir do meridiano fígado, pensem comigo, esse fígado, ele já está trabalhando, o meridiano de fígado já está trabalhando. E muito, porque ele está formando um embrião, né? Então, nessa formação embriológica, cada um dos elementos, cada um dos sistemas maternos formam um sistema fetal e estão interligados. E quando eu entendo essa interligação, eu também entendo que aquele fígado materno, né, que é representado pelo órgão fígado, mas também tem um meridiano, que tem pontos de fígado, que tem pontos reflexos de fígado em vários locais do corpo, eu preciso ensinar essa gestante a cuidar desses locais e também preciso entender que se esse fígado, se esse meridiano, se essa madeira já está doando muita energia, faz sentido eu ir lá e botar uma agulha nesse lugar? Entende? Como tá essa madeira? Será que é seguro eu fazer isso? E esse raciocínio, ele se segue para todos os outros. Então, tem uma aula só sobre pontos proibidos, como fazer esse raciocínio aqui, que ponto utilizar em qual mês, em qual semana, que não utilizar, e etc. Tá? Então, só uma palhinha para vocês entenderem um pouquinho do que é. E aí, né, por que o ti é tão importante? Porque é ele que nutre a mãe, é ele que nutre o feto, né? Então, uma restrição fetal de crescimento, por exemplo, tem uma relação direta com o ti. Então, como é que eu fortaleço esse ti? Como é que eu nutro esse feto? Como que eu faço uma prevenção de complicações? Como que eu faço uma estabilização emocional, né? Será que esse ti interfere no trabalho de parto? Uma gestante que não teve ti de qualidade durante toda a gestação, como será que vai ser uma indução com essa gestante? Como que será que vai ser um trabalho de parto dessa gestante, né? Da mesma maneira com que o bebê, o feto, tem um estoque, né, de oxigênio, ele também tem um de ti. E isso está diretamente relacionado à qualidade dessa gestação que você acompanhou desde o início, né? Então, no pós-parto, por exemplo, o ti ele tem uma queda junto com os hormônios, né?
E aí, quando eu entendo isso, eu consigo cuidar melhor, eu consigo trazer para essa mulher, utilizando pontos específicos, para que ela tenha um pós-parto de maior qualidade. E eu não tenho que entender só o Qi. O Qi é um dos elementos da medicina chinesa que embasam esse meu conhecimento para eu fazer um raciocínio. Eu também tenho o Yin, o Yang. Quem nunca ouviu o Yin Yang, né? Quem nunca viu esse movimento aqui? Quem nunca viu esse desenho? Todo mundo que já falou de medicina chinesa, já viu falar de medicina chinesa, sempre viu esse desenho, né? E esse desenho, gente, se a gente for falar sobre ele, é uma aula inteira sobre Yin e Yang. E o Yin e Yang, ele não tá só nesse desenho. Ele é uma representação de um movimento que acontece na natureza, que acontece dentro do nosso corpo, dentro das nossas emoções, né? O que a gente chama de alquimia interna. Então, dentro desse Yin, que é essa parte negra, eu tenho um pequeno Yang para provar que mesmo esse tem elementos Yang. Então ele nunca é puro, 100% Yang. Ou Yin. Então, da mesma forma, o Yang. E assim, quando a gente olha para esse desenho, a gente também tem uma sensação de um movimento, não é? Como se um estivesse empurrando o outro. Então, eu gosto muito de ensinar sobre como avaliar o Yin e o Yang e como é que eu vou equilibrar essas duas forças para que eu tenha uma gestação equilibrada, para que eu tenha um parto legal, para que eu tenha um pós-parto legal. Então, eu quero fazer uma indução? Ok. Mas eu também tenho que equilibrar esse Yin e Yang, porque equilíbrio é a base, né? É a base para qualquer técnica dentro da medicina chinesa. Sim, existem. Bem-vinda, Sumaya. Existem sim acupunturistas que fazem só indução por indução. Mas existem acupunturistas que vão além, que pensam em todo o sistema, que entendem que existe uma emoção, entende que existe uma energética chinesa por trás, que existe um Qi, que existe um excesso, que existe uma deficiência de algo, né? E quando a gente consegue pensar nisso, que não é tão complicado quanto parece, para algumas pessoas que estão assistindo aqui pode ser complicado, né? Para outras mais fáceis. Mas a medicina chinesa, ela sempre vai trazendo, assim, a sensação que a gente tem é que a gente vai dando saltos, assim, sabe? Quando a gente começa a estudar, a gente fala, ai meu Deus, puta que pariu, não vou conseguir assimilar isso. E aí você insiste mais um pouco, você volta, né? Principalmente quando o professor é um pouco mais metodológico, né? Mais lúdico, fica mais fácil, sabe? E tem alguns que complicam muito, né? Mas são tantas formas, né, de se aprender medicina chinesa, sabe? E quando a gente direciona pra gestação, pro parto, pro pós-parto, meu companheiro tá chegando, vocês vão ouvir uma barulhada aí. E aí, né, sementes auriculares, né, esferas, estimulação com eletroestimulação, por exemplo, é uma coisa que eu gosto muito de ensinar, porque principalmente falando em indução ou analgesia, gente, é possível analgesiar uma dor em cerca de 60%. Pensem, a eletroestimulação é uma técnica muito interessante para nós, né? Porque é não medicamentosa. Eu parei o estímulo elétrico, ela volta a dor, né? Ok, tem umas gestantes que aceitam mais, outras menos, né? E como que é isso dentro do trabalho de parto, sabe? Vocês devem estar se perguntando, né? Eu vou deitar ela lá e vou colocar as agulhas e ela vai ficar quietinha? Não, tem um jeito, né? Isso quase ninguém ensina, né? Ela não perde o movimento dela, né? Se eu sei colocar muito bem os meus pontos e escolho o mínimo de pontos possíveis, ela continua fazendo o movimento normal do trabalho de parto. Ela continua sendo livre. Não preciso deitar ninguém e congelar ninguém esperando o meu efeito, né? E essa combinação, assim, sabe? Floral, homeopatia, né? Aqui, ó, a gente tem uma auriculoterapia com agulhas semi-permanentes. Aqui eu tenho a mostarda, né? Que são as sementinhas. Então, eu sempre considero, assim, todos os movimentos, a relação dos movimentos, né? Esse raciocínio crítico que precisa ter em cima de cada um. Aqui eu tenho, por exemplo, um mapa de meridianos, para quem nunca viu, né? Então, cada meridiano, ele é representado por um caminho que ele faz. Então, perceba que ele sempre começa ou termina nas extremidades, nutrindo os órgãos internos, né? Aqui um pouquinho do raciocínio dos pontos proibidos. Eu falo muito sobre pontos Ushu, que são os pontos que estão nas extremidades, né? Maite, então, a gravação, essa aula vai durar quanto tempo? Olha, Porque gente, parece que demora 1 hora, ou não. uhum. Então, se ficar aí, você manda outro link? Então, exatamente. Se cair, eu mando outro link, tá? Tá bom, ok. Só pra Já saber. deu um alertinho aí que tá quase acabando? Já, De pra mim 15 já. minutos? Menos já. Acho que eu de uns 6 Ah, já. legal. Tá, já eu volto então. E aí, quando a gente voltar, eu quero ensinar pra vocês a técnica, né? Eu gosto muito de falar de 5 sentidos também, porque pra mim faz muito sentido falar de 5 sentidos, né? Quando a gente fala de trazer uma experiência pra alguém, quanto mais sentidos a gente ativa, né? Então eu falo de tato, eu falo de olfato, eu falo de visão, de paladar, de audição. Como que eu faço isso, né? Pra eu criar uma experiência, sabe? Não é só fazer acupuntura, né? Eu quero que seja uma experiência pro meu paciente, sabe? Então eu ensino, eu estudo muito sobre experiências, então eu gosto muito de transformar esse momento também uma experiência.
E aí, a parte que mais interessa a vocês, né? Assim, eu acho que talvez a parte que vocês mais estavam esperando. Vamos aprender juntas uma técnica simples para você já começar a atuar hoje e já sentir se você consegue ver algum resultado na sua gestante, né? Então, tem um carro de som passando, mas vocês fazem de conta que vocês não estão ouvindo, tá? E aí, né, essa técnica, ela é uma técnica que foi pensada de uma forma simplificada, tá? Claro que no curso, por exemplo, de acupuntura, obstétrica, ginecológica obstétrica, ou, por exemplo, um módulos separados, como, por exemplo, indução, que eu também falo da importância de equilibrar para depois induzir, entenda que lá a gente vai falar de uma maneira muito mais completa, né, gente? Aqui eu vou gastar 15 minutos, lá eu gasto 1 hora para explicar cada ponto, cada equilíbrio, cada possibilidade. Você vai aprender a fazer um raciocínio muito mais completo, você não vai pensar só nesses 3 pontos, né? Aqui eu pensei numa forma simples para quem ainda não sabe fazer o raciocínio clínico. Então, para você já sentir e aplicar em todas as gestantes que apresentem esses sinais, né? Então, eu dividi em 2 momentos, um momento para equilibrar e um momento para induzir. Maitê, mas eu não preciso induzir, então você só vai equilibrar. Quais são as gestantes que não precisam de equilíbrio, né? Principalmente intraparto, tá? Esses pontos, eles são seguros intraparto. Durante a gestação, eu preciso entender qual é o meridiano que está nutrindo aquele bebê, para entender se esse ponto é um ponto proibido ou não, tá? Então, eu não recomendo que vocês utilizem esses pontos durante a gestação, porque vocês ainda não sabem fazer o raciocínio dos fluxos, dos meridianos, que nutre o bebê, que não nutre, se é proibido ou se não é proibido, tá bom? Então, são protocolos intraparto, tá? Então, intraparto, a gente vai encontrar 2 padrões gerais de gestante. São os únicos padrões? Não, mas são os 2 principais padrões, que é o primeiro padrão, né, que é uma gestante com uma baixa de energia, ou seja, com sinais claros de exaustão, mesmo que não justifique uma exaustão física porque mal começou, mas uma exaustão também pode ser emocional. E eu também preciso pensar numa segunda possibilidade, que é uma gestante super agitada, né, com sinais de inquietação, excesso. Então perceba que enquanto uma está desequilibrada lá para cima, né, para um yang muito exacerbado, a outra está desequilibrada mais para baixo, que é um yang mais exacerbado. Se eu tenho um yin mais exacerbado, então se eu tenho um yin mais exacerbado, me falta yang. E se eu tenho o yang mais exacerbado, me falta o yin. Porque o equilíbrio é sempre uma meta para a medicina chinesa. Por mais que a gente vive desequilibrando para conseguir realizar tarefas e etc., a gente sempre busca equilibrar as 2 emoções, as 2 energias dentro de nós. E isso também se expressa no parto, em todos os momentos da nossa vida, né? E aí, quando a gente pensa nessa questão de uma gestante que está baixa energia, por exemplo, então, ou alta energia, né, o yang ou yin em exacerbação, eu preciso, então, pensar que eu tenho que equilibrar essa mulher se eu vou induzir esse parto ou se eu não vou induzir esse parto. Ela precisa de equilíbrio em qualquer uma das 2 situações, concorda? Então, se vocês forem pensar aqui, vocês vão aprender 2 técnicas. A primeira que é equilibrar e a segunda que é fazer uma indução básica, né? Claro que também essa indução que eu vou ensinar pra vocês não é a mesma indução que eu ensino, né? A gente demora 2 meses para aprender sobre indução. Então, não vai ser em 15 minutos que a gente vai aprender a técnica completa, mas vocês já vão sentir uma diferença quando vocês aplicar essa versão simplificada que eu criei para vocês, tá? Então, quando a gente quer induzir, a gente primeiro precisa equilibrar para ter um resultado mais potente. Porque pensa comigo, como é que eu vou induzir, ou seja, como é que eu vou estimular a contração, como é que eu vou estimular a ocitocina, se essa mulher está em desequilíbrio muito forte, né? Se não tem energia, como que eu vou mobilizar uma energia que ainda não existe? A acupuntura, ela não cria energia do nada, né? Então, entenda também que para essa energia ser melhor manipulada, é adequado que ela esteja se alimentando bem, né? A gente vai manipular uma energia que precisa existir, tá? Um Qi adquirido que precisa existir, né? Então, entendido isso, vamos então para o nosso primeiro passo, que é equilibrar uma gestante. E aí vamos para a primeira situação, que é equilibrar a gestante com baixa de energia, com predomínio de yin, falta de yang. Então, quais são os sinais dessa gestante, né? Aqui eu consigo visualizar, olha, cabecinha baixa, você chama ela, vamos mudar o movimento, né? Vamos fazer uma outra posição. Ela, ai, não, eu quero ficar aqui mesmo. E aí vem uma contração, né? Então,
Mesmo durante a contração, você percebe que ela não grita muito, sabe? Ela fica mais silenciosa. Não que o silêncio seja um problema, né? O silêncio por si só não é um problema. O problema é quando ele vem acompanhado de outros sinais, como apatia, olhos pesados, cansaço ao falar. Às vezes ela nem fala mais. E nem é porque ela tá na fase ativa, porque não falar também pode ser esperado, né? E dependendo da fase que ela tá. Concorda comigo? Uma lentidão também pode ser esperada, né? O entristecimento também pode ser esperado. Mas perceba que aqui a gente está falando de um conjunto de vários sinais. Então, se eu tenho vários sinais, aí sim eu consigo falar, nossa, tá tão claro para mim que ela tá desanimada, né? Falta energia, falta ti. E aí, quando falta o ti, o que eu posso fazer? Tonificar esse yin, tonificar esse yang, tonificar essa vontade de voltar a parir, né? O yang, ele depende de um yin saudável também, né? Então, se ela tem yin demais, esse yin começa a adoecer, porque tá em exagero. Mas o nosso primeiro ponto que a gente vai utilizar aqui é o R3. O R3 é um ponto que tonifica tanto o yin quanto o yang, né? E aí, ele é a raiz da energia vital. Por quê? Porque a energia vital, quando a gente vai estudar a energia ancestral, adquirida, etc., a gente entende que ela se aloja nos rins. E o rim nutre a gestação o tempo todo, né? Por quê? Porque ele também nutre o útero, sabe? Muito importante para infertilidade e tal. Então, pro medo, né? E aí, quando a gente pensa no R3, quando eu pego aqui o meu pé, por exemplo, né? E faço esse movimento com o pé de encolher o pé, eu percebo que aqui no centro tem um ponto que fica bem profundo. Esse é o R1. Então, como é que eu localizo o R3, sabe? Então, esse ponto aqui é o R1, né? Então, eu localizo ele assim. Por que eu preciso localizar o R1? Porque o R1 é o que vai me guiar por onde o meridiano dos rins sobe. E ele sobe na questão interna do pé, no côncavo do pé. Então, ele sobe, né? E aí ele vai, rodeia aqui o maléolo e tudo mais, e eu vou encontrar ele lateral ao maléolo. Então, quando eu encontro, por exemplo, o meu calcanhar de Aquiles, né, fazendo esse sanduichinho com os meus dedos, ó, o meu maléolo tá aqui. Quando eu desço do meu maléolo em direção do calcanhar de Aquiles, eu encontro um sulco bem profundo, né? Os pontos de acupuntura, eles geralmente estão em vales. E é interessante porque os vales, eles são mais ou menos profundos de acordo com a localização e a própria profundidade do meridiano, do ponto de acupuntura, né? Então, quando a gente consegue entender isso, a gente sempre vai procurando os vales. E é bem legal, assim, é uma forma simples, né, da gente entender o ponto de acupuntura, sentindo a anatomia de cada pessoa, sabe? Pela palpação, né? O dedo vai ficando treinado, é bem legal. Mas enfim, então, esse é o R3, né? Encontrei o meu maléolo, encontrei o maléolo em vocês. Encontra o maléolo e desce na direção do calcanhar, né? Do calcanhar de Aquiles. Não para baixo, tá? Para lateral. Então, depois que você encontrar o R3, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estimular. E como eu quero tonificar, eu vou tonificá-lo, né? No sentido do horário do relógio. Então, imagina os ponteiros lá do relógio, né? Então, eu vou fazer movimento circular. Eu vou pressionar o meu dedo, né? Então, eu vou dar uma aprofundada na musculatura e vou mobilizar essa musculatura. Eu não vou fazer aqui nesse meu modelo, porque como ele é de silicone, ele não mobiliza. Mas, ó, o meu dedo, ele fica bem fixo, né? Então, não é uma cosquinha, mas também não é dolorido demais. É um profundo, onde eu consigo mobilizar a minha musculatura, igual eu tô fazendo aqui no meu braço, tá vendo? Então, quando eu faço esse movimento aqui, ó, né? Então, talvez aí você esteja vendo no sentido anti-horário por causa da mudança da câmera, mas você vai fazer no sentido horário, combinado assim? Aqui, para tonificar, eu não preciso de tanto tempo de estímulo quanto para sedar, tá? Principalmente para sedar uma dor, por exemplo, né? Porém, quando eu vou estimular nesse sentido aqui de tonificar, eu vou pensar numa quantidade mínima de 5 minutos de estímulos em cada ponto, e o máximo ali 20 minutos, ok? Não precisa mais do que isso em cada ponto. E aí você vai observando, olha, ela começou a melhorar um pouquinho, eu preciso ficar até os 20 minutos? Não, eu só preciso do resultado. Alcancei o resultado, eu posso parar, né? Agora, uma coisa também que é bem legal é, não tive resultado, Maitê. Fiz os 3 pontos e não tive resultado. O que tá faltando?
Aí eu vou olhar sinais vitais, eu vou olhar com uma visão um pouco mais científica, né? Porque talvez esteja com glicemia alterada, né? Então talvez eu vá precisar mesmo pensar em dar um alimento para ela. Quanto tempo tem que ela não come? Lembra que a gente não cria o ti com uma agulha, né? A gente só mobiliza o ti que precisa existir. Então a gente precisa pensar como entregar o ti para ela, né? E aí, repete-se a sequência depois que ela se alimentar, por exemplo, que ela dormir, né? Principalmente se ela estiver na fase de pródromos ou de latente. Se ela conseguir dormir, vai ser bem legal, né? E aí, quando eu penso aí nessa questão de baixa de energia, eu também tenho ali uma mente ofuscada, né, gente? Ela não pensa muito bem, você percebe que não tem também uma mente acelerada. Porque se a mente está acelerada e ela não consegue dormir, por exemplo, você pode pensar em outros pontos, né? Mas o próximo ponto, então, para baixa de energia, pensando em elevar essa energia, revitalizar essa parturiente, eu vou pensar, então, no E36, que é um ponto de estômago, que pega direto da energia de nutrição, que ela precisa estar alimentando, fortalecendo o Ti, estimulando a resistência física e digestiva, porque é da digestão que vem o Ti adquirido, que também é responsável pela energização do nosso corpo, né? E aí, o R3, ele também trabalha muito no medo, sabe? Tem questões emocionais aqui, eu não tô contando pra vocês tudo sobre cada ponto, né? Porque também a gente não teria tempo, mas saiba que eles foram escolhidos por causa das suas principais funções, que são várias, mas eu tô explicando um pouquinho sobre elas só, tá? E o E36, ele dá aquele ânimo, né? Ele tira a ansiedade, reduz a ansiedade, né? E fortalece o Ti, que é o que a gente precisa. E aí esse olhinho cansado, essa carinha cansada dá uma melhorada, sabe? E aí, o E36, como que eu localizo? Eu vou pegar a minha perna, né? Então, eu vou aqui no meu joelho. Lembra que o R3 está na parte interna do pé? Então, ó, eu tenho o meu pé, né? Tenho a parte interna do meu pé e tenho a parte externa do meu pé, certo? O R3, ele tá na parte interna, certo? Eu vou subir, vou encontrar o maléolo e encontrei a fossa, né? Depois que eu encontrei o R3, eu vou encontrar o E36, que tá na minha lateral externa. Só que o E36, ele não tá perto do pé, ele tá perto do joelho. Então, quando eu encontro aqui a patela do meu joelho, né, ele tá na lateral externa. Então, quando eu pego aqui o meu pé, ó, ele tá nessa lateral aqui, subindo no joelho. Quando eu chego lá no meu joelho, né, então como que eu vou localizar esse ponto? Eu vou pegar a minha patela, então imagina que essa parte aqui de cima do meu braço é a minha patela e aqui é a parte da frente da minha perna, tá? A parte anterior da minha perna, né? Medial a minha perna. Aqui na minha patela, eu vou pegar a minha mão, eu vou entender que a minha gestante, a minha parturiente, pode ser diferente de mim, a anatomia dela pode ser diferente da minha. Ela pode ser mais cheinha, mais gordinha ou mais magra, com as mãos mais pequenas, dedos mais finos ou mais gordinhos, né? Então, primeiro eu vou lá na minha gestante, na minha parturiente e vou medir, para eu entender se o meu Tsum, o meu Kun é o mesmo do dela, tá? A minha medida é a mesma da dela. Se for bem similar, você vai fazer a sua mão mesmo. Se não for similar, você vai comparar. Olha, o dela, por exemplo, é um dedinho mais gordinho, então eu preciso considerar um dedo a mais. Ou o dela é uma mão mais magrinha, então eu preciso considerar um dedo a menos, etc, tá? Então tente simular como se fosse a mão dela colocando sobre a patela, tá? Mas você vai fazer em você mesmo agora para você aprender, certo? Então a sua medida é a sua própria mão, né? Isso eu vou considerar sempre um RN, um bebê, uma criança, tá? É a mão da criança. E aí você vai simular ali a sua mão nas medidas da mão da criança. E aí, né, o E36, quando eu ponho a minha mão em cima da minha patela, é a palma da mão, essa parte, né, mais profunda da minha mão em cima da patela, perceba que o meu dedão, né, colocando então as minhas outras mãos, minhas outros dedos na parte mediana da minha perna, o meu dedão, ele cai num lugar específico. É aqui, esse lugar. E perceba que quando você pressiona, dói, né? Então, exatamente aqui. Então, imagine que essa parte aqui, né, do meu calcanhar aqui, é a minha patela e aqui é a parte medial da minha perna. Você vai colocar, então, a mão, né, por cima. Deixa eu girar aqui isso. Os meus dedos, eles vão se alinhar à parte medial da minha perna e o meu dedão vai cair num lugar específico, certo? Ó, é aqui. Esse é o ponto E36, né? Esse E36 é muito utilizado, ele é seguro durante a gestação, desde que não seja no mês que o estômago está atuando, o meridiano de estômago de terra está atuando, tá? Então, no parto, tudo é liberado, né, gente? Porque o que induziria um aborto na gestação, agora eu induzo um parto, certo? E aí, o último, não menos importante, que é o VC6,
ele estimula o centro de energia vital, aquece. Então, se eu tenho uma gestante com frio, né? No ambiente hospitalar a gente tem muito ar-condicionado, né? Enfim. Ou até muitas janelas, né? Que a gente não pode fechar por causa das questões sanitárias e tal, né? Então, se ela tá com frio, ou até mesmo às vezes tá tudo fechadinho e ela tá apresentando frio, né? Porque ela tá com frio interno. Mas enfim. E ele também mobiliza o Ti da base, né? Que é esse Ti que sustenta, que trabalha na base de todos nós, dos nossos corpos físicos. E como que eu localizo o VC6? No tórax, né, no abdômen, eu sempre tenho vários meridianos, na verdade, né? E aí eu tenho um meridiano, vou pegar o mapinha de acupuntura aqui pra vocês. Um mapinha mais completo, ó. Aqui, esse vermelhinho aqui, tá vendo? É o centro, né? Bem no centro do tórax sobe um meridiano. Esse é o meridiano VC, né? Com a sigla VC, que se chama vasoconcepção. O vasoconcepção, ele é muito utilizado durante o trabalho de parto, muito utilizado durante o período de tratamento de infertilidade, mas eu quase não uso durante a gestação. Vocês vão ver no curso, né? Como que é. E tem uma explicação, né, etc. Mas aqui, durante o trabalho de parto, então, o VC ele é utilizado, e o VC6, né, aqui, ele é utilizado para quê? Para aumentar essa energia vital, aquecer, mobilizar a base do Ti, e eu vou encontrá-lo aqui. Então, primeiro eu vou imaginar uma linha, né, no centro do tórax, no centro do abdômen, subindo até o externo, e aí sobe no meio da minha face também, se encontra aqui, etc. E aí, esse VC6... eu entendo também que o umbigo é um ponto de acupuntura, não é um vale? Então, cada ponto de acupuntura tem um vale perceptível conforme você vai treinando o seu dedo. E alguns são óbvios, como o umbigo, né? Então, o umbigo é o VC8. Como que eu localizo o VC6? O VC6, ele tá entre o umbigo e a sífise púbica. Então, finalzinho da sífise púbica, encontrei o finalzinho do ossinho e o umbigo, eu vou medir metade do caminho, tá? Então, metade do caminho é um pouquinho acima do que esse desenho aqui ele tá me contando, tá? O VC6, ele tá a 2 tissuns abaixo. Esse aqui, que tá a 3 tissuns, é o VC4. A gente vai falar do VC4 já já. Mas, o que são 3 tissuns abaixo do umbigo, né? O que são 2 tissuns, na verdade, porque 3 é o VC4. 2 tissuns são 3 dedos meus, ou então essa medida aqui dos 2 primeiros artérios do meu dedo, né, indicador, tá? Como tá aqui no nosso mapinha, né, uma parte do mapa. E aí, então eu acho mais fácil pegar 3 dedos, né? E aí eu vou comparar lá os meus dedos com a minha gestante, ver se é o mesmo tamanho, né, e etc. Então, depois que eu encontrei o umbigo, né, então tá aqui o meu umbigo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 3 dedos pra baixo, né, partindo do umbigo, então meu umbigo é um ponto de referência, né, então eu coloco o meu primeiro dedo aqui, segundo, terceiro, eu vou ficar mais ou menos por aqui, né, então perceba que ele fica bem exatamente assim no meio do caminho mesmo, se você for pegar uma reguinha e medir metade do caminho, tá? Então, esse é o VC6. Eu vou fazer do mesmo jeito, pressionei, né? E aí, de uma maneira com que não incomoda, eu vou fazer um movimento no sentido do relógio, porque eu tô tonificando, tá? Finalizei isso, né? De 5 a 20 minutos, posso ficar menos, se ela já melhorar logo. E aí, ok, equilibrei, preciso induzir? Eu vou esperar ela me dar sinal de no minimamente equilibrado, né? E aí, depois eu vou pensar nos pontos de indução, tá? Mas antes de falar sobre indução, eu quero falar sobre a segunda possibilidade, que é uma gestante em Yang. Essa gestante em Yang, quais são os sinais dela? Inquietação, anda para um lado e para o outro, né? Nenhuma posição tá boa, não consegue sossegar, mas também não consegue falar direito, fala tudo muito, né? Pensa muito, ansiosa, calor, vermelhidão no rosto. E aí, eu preciso apagar um pouco desse fogo, né? Parece que tá queimando tudo. E aí, o que eu faço? Eu preciso acalmar essa mente, né, gente? Porque uma agitação geralmente vem muito da mente, né? Ela não tá lidando bem, grita muito durante o trabalho de parto. Isso é um problema isoladamente? Não. Porque às vezes é a forma dela se manifestar, dela se comunicar, gritando, ok? Né? Como que a gente sabe se uma gestante gritar é algo saudável ou não? Ela grita, passou a contração, ela relaxa. E ela curte, né? Porque ela tá neuromodulada e ela recebe as endorfinas, né? A gente fala sobre neuromodulação também no nosso curso de acupuntura, porque é muito importante entender a dinâmica dos hormônios, né? Mas enfim, então, aqui eu entendi que ela tá em desequilíbrio, porque ela grita e ela algazarra o tempo todo, né? Então precisa acalmar essa mente, certo? E o ponto de acalmar a mente é o Intan, que é um ponto extra que tá no VC, né? Nessa linha medial aqui. Então perceba que nisso que eu trouxe pra vocês, eu trouxe 3 pontos de VC, né? O VC3, ou VC6, que foi o primeiro que eu falei pra vocês lá, pra aumentar o Yang.
o intan, que tá entre as sobrancelhas, né? Então eu vou pegar aqui a minha sobrancelha na linha medial do meu nariz, né? Então eu sigo uma linha imaginária média do meu nariz e uma linha imaginária média das sobrancelhas. Esse é o ponto. Esse eu vou pressionar, né? E vou fazer uma mobilização no sentido anti-horário, porque agora eu quero sedar essa mente. Se eu quisesse que ela ficasse mais desperta, o que eu ia fazer? Eu ia fazer no sentido horário. Porém, para ela ficar mais desperta, gente, eu ainda, vamos imaginar que seja um desmaio, alguma coisa assim, no sentido de, ai meu Deus, vou desmaiar, né? Eu tô perdendo a consciência, alguma coisa do tipo, né? Um início de um choque, algo do tipo. Eu tenho pontos melhores do que esse, tá? Mas se você não sabe outro, você pode utilizar esse. E eu vou ensinar um pra você que é esse aqui. Então, abaixo do nariz, seguindo na linha média da boca, no arco do cupido, né? Então, aqui. Ó. Aqui você vai pressionar com muita, muita, muita força mesmo. Pra acordar a pessoa tem que ser com muita força. Eu posso usar só a ponta dos dedos? Não, você pode utilizar uma caneta, você pode utilizar algo pontiagudo, uma semente. Você pode pegar um esparadrapo, cortar ele, né, e colocar uma semente no lugar, ficar pressionando a semente, né? E aí, pra pressionar a semente, você pode sim girar no sentido horário ou não, ou só ficar pressionando. Porque o próprio ponto também, ele tem uma inteligência, ele se equilibra pro que a pessoa tá precisando, né? Então, o Intan, ele vai fazer isso. O C7, que é o nosso próximo ponto, ele vai harmonizar o coração, reduzir a ansiedade, ele é excelente para insônia, para aquela gestante que não está conseguindo dormir durante o trabalho de parto, mesmo na fase de pródromos, né? Não tem contração que justifique não dormir e ela não está conseguindo dormir porque a mente está agitada, né? Ou porque sempre teve insônia, etc, tá? Então, gente, esses pontos, eles também podem ser utilizados em quem não tá gestante, eles podem ser utilizados em bebês que não dormem, né? Então, a gente tá focando aqui na questão do parto, mas ele também pode ser utilizado, por exemplo, na gestação. O C7 não é um ponto de indução, ele não é um ponto proibido. Porém, é legal que eu considere lá e faça o meu raciocínio clínico em relação à proibição. Não sei, não faça na gestação, faça só no parto, tá? Agora, aonde o C7 tá? Eu vou pegar a minha mão, né? Então, ó, eu tenho a parte externa da minha mão e tenho a parte interna da minha mão, certo? Quando eu penso na parte interna da minha mão, esse C7, ele tá onde? Na parte externa. Então, ele vai seguindo o dedinho, né? Esse ponto, ele não tá nem na frente, que aqui na frente eu tenho esse ossinho, né, do pulso, e também não tá atrás, tá? Aqui dentro eu tenho outro ponto de acupuntura. Aqui fora eu tenho outro ponto de acupuntura, tá? O meu, que eu quero, esse C7, ele é medial. Então, ele segue medial. Se eu giro o meu pulso para lateral, ó, eu encontro ele exatamente aqui. Se eu caio o meu pulso para frente, ele fica exatamente no finalzinho da minha prega, ó. Exatamente aqui. Se eu correr um pouquinho mais, ó, o meu osso impede. Então, é um vale bem perceptível, bem gostosinho de apertar. E se eu caio para o lado ou se eu caio para frente, eu consigo encontrar ele, tá bom? Aqui, nesse lugar do C7, eu vou, então, fazer no sentido anti-horário, contra o reloginho, ou estimular, por exemplo, com uma sementinha de maracujá, uma sementinha de erva doce, né? Durante o trabalho de parto eu posso usar erva doce, na gestação não. No pós-parto eu também posso usar erva doce. Por quê? Porque a erva doce, ela também estimula a lactação, etc, né? Então, também falo sobre ervas. Mas, enfim, no curso. Mas, enfim, entenderam o C7? Façam em você mesmo. Agora, o último ponto não menos importante dessa nossa trilogia para aumentar o Yang, né? Para uma pessoa, na verdade, para diminuir o Yang, né? Para aumentar o Yin, ou seja, para acalmar, é o VC17. O VC17, ele segue lá na linha medial do tórax. Eu vou imaginar uma linha imaginária onde o mamilo deveria estar, porque tem alterações anatômicas, né, gente? Tem mulheres que têm pitose mamilar, e tem mulheres que têm mastectomia, tem mulheres que tem o mamilo um pouco mais baixo ou um pouco mais alto, então seria ali no mamilo, né, um mamilo ideal, talvez, né? Então eu vou pegar o seio dessa mulher e vou pegar esse ângulo, né, esse círculo que se forma, né? E eu vou imaginar um mamilo aqui, certo? Ah, mas ele tá muito caído, tá aqui embaixo. Ah, se ele não tivesse caído, aonde ele estaria? Outra forma de localizá-lo também é pela axila, né? Então, se eu pego aqui a axila da pessoa, ó, se eu sigo na direção reta, ele tá aqui, esse ponto tá aqui. Então, é onde, teoricamente, o meu mamilo estaria, né? Então, ou às vezes um pouquinho mais pra baixo, e você vai pressionando e a pessoa vai dizer, ai, é aí, o ponto, né? Ele é o primeiro espaço intercostal após o externo também. Uma outra forma de encontrar também é essa, né? Então, eu vou encontrar o finalzinho do meu externo no primeiro espaço intercostal, tá bom?
E aí, gente, o VC17 é um ponto das emoções, né? Pessoas que não contam o que estão sentindo, que não se abrem, que guardam emoções. Aqui, essas pessoas podem sentir muita opressão torácica, falta de ar. Ela pode chorar quando você pressionar, é normal, desde que chore, desde que saia, né? Você pode também ensinar ela a fazer isso, muito utilizado para prevenir depressão pós-parto. Então, você pode pôr uma sementinha, você pode utilizar moxa no pós-parto. Quando é que eu utilizo moxa? Quando eu quero incentivar o meu yang. Não é esse caso aqui, né? Então eu não uso moxa para acalmar a mente, tá? A não ser que eu seja muito, que eu sei fazer uma avaliação de yang muito bem feita e sei que o yang está prestes a transformar em yin, que é algo que eu ensino lá no curso. Mas aqui, como a gente está falando de uma forma simplificada, não vamos usar moxa, tá? Aqui, nessa questão da gestante que está desanimada, aí sim eu posso considerar usar moxa se eu sei usar, tá? Mesmo sem saber fazer o raciocínio clínico da indução. E aí, né, terminei, equilibrei essa mulher, entendi se ela estava muito para cima, muito para baixo, enfim, coloquei ela num equilíbrio um pouquinho melhor. Agora, depois de equilibrada, esse colo, engraçado, gente, que nem toda mulher precisa de pontos de indução para isso. Às vezes o que estava faltando era só equilibrar e às vezes ela vai engrenar. Pronto, não preciso usar pontos de indução. Mas não, eu quero incentivar esse ponto de indução mesmo assim, por algum motivo. Ou só para confirmar pro corpo, né? Para enviar mesmo essa informação pro corpo, ou então porque ela equilibrou e aí não começou, não engatilhou mesmo assim, a gente não pode esperar, tá? Então, precisei induzir, vou estimular. Como é que eu vou estimular esse colo, né? Independente da escala de Bishop ou não, você pode utilizar esses pontos aqui, tá? Esses pontos são pontos proibidos durante a gestação, porque são pontos de indução mesmo, eles estimulam o útero, estimulam a ocitocina, a prostaglandina e etc, né? O BP6, ele harmoniza o útero de uma maneira geral, muito utilizado na infertilidade, muito utilizado na ginecologia, muito utilizado no pós-parto, principalmente se a gente tem, por exemplo, hemorragia pós-parto, etc. Ele harmoniza a energia dos rins, lembra que o rim nutre o útero de uma maneira geral? E o fígado? O fígado é, para a medicina chinesa, quem comanda a musculatura, quem comanda o sangue, né? Então, o fígado é essencial que esteja equilibrado para eu ter contrações efetivas. Se é ele que coordena a musculatura e a contração não é a musculatura se contraindo, então o BP6 faz um excelente trabalho nesse sentido, certo? Alguns acupunturistas dizem que o BP6 é excelente, por exemplo, para riscos de aborto, mas eu conheço pontos melhores e mais seguros, tá? E aí, o BP6, como que eu localizo ele? Lembra do R3? O R3 eu não subi aqui, cheguei nesse lugar? O BP6, eu vou fazer o mesmo caminho, só que o BP6, o BP, ele segue no dedão e não debaixo do pé, né? É um meridiano que faz esse caminho aqui. E aí, ele sobe em cima do maléolo, né? Minha referência é o maléolo. Só que o maléolo, eu vou fazer uma linha mediana na minha perna até a parte interna da perna, tá? Então, aqui, encontrei o maléolo, eu vou fazer uma linha imaginária na parte medial da minha perna no lado interno, ok? Então, peguei meu pé aqui, ó, linha medial, parte interna, né? Opa, de cá. Parte interna, e aí eu vou, então, subir essa linha imaginária a partir do maléolo. A partir do momento que eu entendi que tem um maléolo, que tem uma linha imaginária medial, eu vou, então, pegar 4 tsuns, né? Na verdade, 3 tsuns, 4 dedos. E aí, eu vou posicionar o meu dedo mindinho em cima do maléolo e o restante, ó, o maléolo que tá aqui, tá vendo? Acima do maléolo. E aí, o meu BP6, ele vai estar aqui, acima do meu 4º dedo, acima de 3 tsuns. Quando eu localizo ele aqui, né, aqui no meu modelo, ele deveria ser uma perna um pouquinho mais compridinha para mostrar exatamente para vocês. Mas imaginem que 3 tsuns dá aqui. O que eu vou fazer então agora? Como eu quero incentivar, estimular, eu vou no sentido do relógio. Tenho dúvida, Maitê? Na dúvida, faça um pouco pra lá, um pouco pra cá. Um pouco pra lá, um pouco pra cá. Ou só pressione mesmo, como se fosse, tipo, querer furar a perna da pessoa. Cuidado pra não exagerar, né? E aí, por quanto tempo, Maitê? Se eu quero estimular, 5, 10, 20 minutos já é suficiente. Se eu quero sedar, no caso de uma gestante que tá muito exagerada, né? Que tá muito em excesso de yang, por exemplo, aí eu preciso de um tempo um pouco maior, no mínimo 10 minutos, tá? Então, se eu quero estimular, no mínimo 5 minutos. Se eu quero desestimular, né, digamos assim, sedar, né, eu vou, então, um tempo maior, tá? Sedar, a gente precisa estimular por mais tempo para ele começar a entender que é para sedar e não estimular, mesmo que eu vá no sentido anti-horário. Aí, com a agulha, tem a questão do posicionamento da agulha, que eu ensino no curso, mas enfim, né? Outro ponto também que é utilizado para estímulo de contração, que também é um ponto proibido durante a gestação, que mobiliza Qi, sangue, o sangue carrega o Qi, ele
o IG4. O IG4 também faz um comando com a mente, né? Ele desacelera a mente pra gente neuromodular uma gestante que tá em fase ativa, a gente precisa, ou que precisa de contração, a gente precisa, né, dar uma diminuída do sistema nervoso central, certo? Aumentar o poder do sistema nervoso autônomo, e o IG4 ele faz isso, sabe? Ele aumenta essa questão instintiva, né? Então ele também melhora sono, mas eu também não uso ele durante a gestação. Para sono eu tenho pontos muito melhores, como por exemplo o C7 fora do domínio do meridiano C, né? Coração, etc, tá? Então o IG4, ele vai fazer esse trabalho. E como é que eu localizo? Quando eu ponho a minha mão assim, né? Eu vou então entender que o IG, ele desce no meu dedo indicador, tá? E aí ele faz esse movimento aqui para descer lateral ao meu braço, ele desce aqui. Aqui são 3 meridianos, um no meio, um na lateral e um no externo, tá? Mas o meu IG, ele tá aqui. Mas eu não vou descer aqui pra encontrar o IG4. O IG4 ainda tá aqui na minha mão, nessa curvinha, né? Então, o IG4, eu fecho a minha mão e dou uma leve lateralizada. Percebe que tem um montinho? Tem um altinho aqui nesse lugar, ó. Ó, o altinho. Abri, o altinho some. Fechei, o altinho aparece. É aqui. Esse altinho é o meu lugar. Eu vou pressionar o meu dedo aqui e quando eu abro a minha mão, ó, cai no vale. Então, esse vale é onde está o IG4. Se eu faço um sanduichinho aqui e pressiono, dói pra caramba, né? É um lugar que dói, por quê? Porque a gente, na maioria das vezes, tem a mente muito agitada, né? E aí, eu vou pressionar esse ponto. Eu posso pressionar assim, posso fazer um sanduichinho e ficar pressionando, né? E eu vou fazer no sentido horário porque eu estou intensificando, eu estou estimulando, eu estou tonificando. E aí, esse ponto também, gente, ele é excelente, por exemplo, para indução com eletroestimulação, eletroacupuntura, é top, né? É um dos pontos, assim, segredinhos para uma boa indução, tá? E aí, o próximo ponto, não menos importante, né? Nosso último ponto da nossa trilogia de indução é o VC4 ou o VC3. Lembra que a gente encontrou o VC6 lá, que é no meio do caminho? O VC4, ele tá um pouquinho abaixo, ele tá um tsum abaixo. O VC6, ele tá a 2 tsuns, certo? 2 tsuns não são 3 dedos? 3 tsuns são 4 dedos. Assim como o BP6 também são 4 dedos, né? Lá na minha perna, na minha canela, né? Vulgarmente falando. O VC4, ele tá a 3 tsuns. Então, eu vou encontrar um umbigo, vou colocar 4 dedos abaixo do umbigo. Então, o meu umbigo tá aqui, né? Opa, aqui. Aí, o meu VC4 está abaixo dos meus dedos. Então, aqui o umbigo, aqui o ponto que eu vou utilizar. Posso botar uma sementinha, né? Posso colocar uma gotinha de homeopatia, uma gotinha de floral se ela não estiver querendo tomar. Ou posso fazer os dois, posso dar pra ela tomar e ainda pingalar e estimular com o meu dedo, estimular com uma agulha, estimular com uma semente, estimular, né, com a cromoterapia, estimular com aromaterapia, estimular com várias formas, tá? E aí, ou com moxa, por exemplo, né? A moxa é uma ferramenta incrível para indução, tá? Inclusive, eu treino a minha gestante a fazer moxa em casa, para que ela tenha sempre esse estímulo, principalmente quando a gente tá com uma emergência de indução, né? Eu preciso mesmo estimular mesmo e eu não consigo recebê-la todo dia no meu consultório, ou ela não pode pagar uma sessão todo dia. Eu treino ela e ensino para ela só a moxa. Eu faço a acupuntura intraconsultório, eletroestimulação intraconsultório, as combinações, as recomendações, e ela faz moxa e a homeopatia em casa, junto com spinning babies e o que eu mais achar que precisa, né? Então, essas combinações, como combinar, é o pulo do gato, digamos assim, sabe? E aí eu vou estimular esse VC4, o VC3 ele tá logo abaixo, né? Quanto mais baixo, menor é o número, o VC8 é o umbigo, o VC4, o VC3, VC2 é em cima da fossa pubiana, tá? Do pubis, né? E é isso, gente, assim, né? Testem em vocês, experimentem em vocês primeiro, sintam. No dia que você estiver mais agitada, faça em você o protocolo de harmonização de diminuir o yang. Quando vocês estiverem mais desanimados, hoje eu tenho tanta coisa pra fazer, tô tão cansada, faça o equilíbrio, né, de subir o seu yang, use moxa, né? Se você só deixar a moxa queimando no ambiente, você já sobe o yang da pessoa, é muito legal, né? Mas eu também entendo que a moxa é um pouco complicado no ambiente hospitalar, você tem que entender qual é esse ambiente hospitalar e se há uma liberação pra isso, tá? E aí aqui eu deixei o mapinha, né? Esse mapa, ele explica de forma simplificada o que eu ensinei pra vocês. Primeiro eu vou equilibrar. E aí aqui se eu tenho uma exaustão, uma baixa de energia, esses são os pontos, né? Se eu tenho uma gestante agitada, esses são os pontos. E aí depois que eu equilibrei, eu vou induzir se eu precisar induzir. Porque eu também, às vezes, estou precisando só equilibrar. Nem
tenho intenção de induzir. E às vezes eu só vou equilibrar ela e ela vai engrenar sozinha, né? Então, são esses 3 passos, combinados um com o outro, ok? E aí, esses são os pontos, né? Tenho dúvida, Maitê, não ficou claro pra mim sobre como, sei lá, sobre como localizar. Vai na internet, procura, né? Procura como localizar, né? E aí eu quero mostrar um pouquinho pra vocês da apostila, né? Do curso de acupuntura obstétrica, que é um curso de 12 módulos. E aqui é a nossa capinha da nossa apostila, né? Eu quero mostrar um pouquinho da grade horária, de tudo que a gente fala no nosso curso, que é bastante coisa, né? Então, vocês vão perceber que aqui o mês é também um módulo, né? Porque geralmente as pessoas parcelam em 12 meses. Mas você pode fazer mais rápido ou mais lento, no seu ritmo, dentro da sua realidade financeira, né? Que às vezes você fala, mas eu só tenho, sei lá, 100 reais pra fazer. Eu vou deixar de fazer? Não. Pague os 100 reais por mês, eu libero pra você o conteúdo equivalente a 100 reais. Sei lá, por exemplo, o primeiro módulo, né? E aí, a partir do terceiro módulo, você já consegue ter um raciocínio mínimo para já começar a atuar. Você não precisa esperar terminar para conseguir atuar, né? A cada mês, você vai subindo o seu nível de atuação e você vai abrindo vagas para novas questões no seu consultório, sabe? Toda a base de conhecimento que você precisa, 5 movimentos, os 8 vasos extraordinários, né? Como o fogo, a madeira, a água, as emoções, a estrutura interna e externa, o calor, o frio, como tudo isso influencia, como fazer um bom diagnóstico, língua, pulso, tudo, gente. Tudo que um bom acupunturista faz, eu quero ensinar pra vocês, porque eu não quero que vocês sejam bons, eu quero que vocês sejam excelentes, né? Eu acho que essa busca da excelência é algo que precisa motivar a gente, né? E aí a gente tem reflexologia vulvovaginal, gente, a gente tem reflexologia na nossa vulva. Na nossa vulva, a gente tem pontos de acupuntura. Sabe a reflexologia que a gente tem na orelha? Eu tenho um módulo só sobre a auriculoterapia voltada para gestação, parto e pós-parto na acupuntura obstétrica, e na ginecológica obstétrica a gente inclui ginecologia e infertilidade, certo? Agora, tem gente que me fala, eu quero fazer só aurículo. Ok, vamos fazer só aurículo, porque esses módulos aqui eu tô falando de um curso completo, mas você pode sim fazer só indução, você pode sim fazer só amamentação, você pode sim fazer só cuidados com RN, você pode sim diminuir dos 12 módulos para, sei lá, 5 módulos, vamos reduzir em 5 módulos, eu não tenho paciência para estudar tanto. Ok, você não vai ter o mesmo conhecimento de uma pessoa que faz os 12 módulos, mas é possível personalizar de uma maneira com que você consiga ter algum efeito, algum resultado. E aí depois, se fizer sentido para você, você aprofunda, né? Na vulva, por exemplo, a gente tem zonas reflexas. O clítoris significa algo para a medicina chinesa. A pituitária. E aí, existem os pontos, né, que estimulam internos e internos pra gente que faz massagem perineal. A gente ensina ela a fazer a massagem perineal dentro da visão chinesa. Quando o bebê passa, ele incentiva essas zonas reflexas. E se eu tô falando de órgãos, eu tô falando de pontos de acupuntura, eu também tô falando de emoções que tendem a aparecer. Então, tudo fica mais fácil de eu prever. E se eu prevejo, eu consigo prevenir. Se eu previno, eu evito e tenho um parto com mais fluidez. Desde a gestação, eu sei quais são as tendências das minhas gestantes, né? E aí, eu ensino também floral, homeopatia, aromaterapia, para todas as questões das gestantes. Gente, se eu penso em todos os sistemas de uma gestante, se a gestante tem falta de ar, e eu sei cuidar de uma falta de ar da minha gestante, eu também sei cuidar de uma falta de ar de quem não tá gestante. O raciocínio é o mesmo. A diferença é que para gestante, eu preciso tomar cuidados porque ela está nutrindo um feto. A diferença é só essa. Então, eu falo que quem cuida de uma gestante também cuida de uma pessoa não gestante. Então, você está dizendo que o seu curso é mais completo do que um curso de acupuntura comum? Sim. Agora, provavelmente um médico da família que não faz pré-natal, que não cuida de gestante, que não cuida de parto, que não cuida de pós-parto, não vai querer fazer meu curso. Porque eu falo realmente bem focado para gestante. Mas se eu entendo fazer um raciocínio de diabetes para quem tá gestante, eu também consigo fazer um raciocínio de diabetes para quem não tá, né? Etc. Então aqui eu também separo em trimestres, né? No módulo 6 a gente fala todas as questões do primeiro trimestre. Eu também falo de exames, eu faço essa conexão de raciocínio. Olha, no seu exame vai estar isso, isso e isso, né? Quando tá isso, isso e isso, a gente combina e a gente usa o conhecimento da medicina chinesa com o conhecimento científico e por aí vai. Gente, é muito conteúdo justamente para que você se torne referência. Não quero que você seja um acupunturista qualquer. Eu quero que você tenha os mesmos resultados que eu tenho, que é de 80% a 90% de resultado, né? Eu quero que a sua gestante saia do seu consultório e te avise no outro dia. Eu dormi. Tinha tanto tempo que eu não dormia, eu consegui dormir. A minha insônia é tão grave assim que eu não durmo. Eu tava sentindo azia e só com a acupuntura a gente tá controlando,
sabe? Porque não é só acupuntura, é uma combinação, homeopatia, floral, aromaterapia, né? Auriculoterapia e etc, tá? No parto, as intercorrências do parto, né? E a indução entra também como uma intercorrência, né? Porque se eu tenho uma gestante equilibrada desde sempre, teoricamente eu vou esperar que ela entre em trabalho de parto em tempo oportuno, né? Que tem um bebê bem posicionado, etc. E aí a gente fala também de questões e visões científicas, como neurobiomodulação hormonal, porque eu preciso entender isso para entender se a minha acupuntura tá funcionando, né? E é isso, tá? E aí, não menos importante, também falo de empreendedorismo, de gestão, de como fazer parceria, de como alcançar a sua gestante, né? De como precificar a gestão, e etc, tá? Aqui um pouquinho do curso de indução, que é um módulo do curso completo, né? E aí, aquilo que eu falei pra vocês podem sim falar, eu quero fazer só amamentação, porque eu sou consultora de amamentação, não trabalho com parto, então pra que eu vou estudar parto? Ok, né? E aí você pode utilizar a acupuntura com todos os seus recursos, as suas técnicas, ventosa, moxa, eletroestimulação, auriculoterapia, voltado pro seu público, por que não? Se isso já está incluso no meu curso, qual é o problema de eu tirar aquele módulo para você? Não é nenhum custo para mim, não é nenhum trabalho para mim. Quando você entra, eu te coloco numa turma que tem acesso àquilo que você comprou, e ok, né? Enfim, e aí o mais completo de todos, que é a acupuntura ginecológica e obstétrica. Tudo que eu falei pra vocês tá incluso aqui em 24 módulos, enquanto o outro era 12 módulos, esse é 24. Por quê? Porque a gente precisa falar da ginecologia, a gente precisa falar de todas as questões ginecológicas, né, que são muitas questões ginecológicas, infertilidade, né, as anamneses que eu preciso fazer, o yin e yang voltado para isso, o qin voltado para isso, TPM, amenorreia, dismenorreia, hemorragia, né, auriculoterapia voltado para ginecologia, questões de ginecologia, SOP, endometriose, exames, como que eu faço essa combinação, né, quando eu falo de indução, eu preciso entender de escala de Bishop, mesmo que eu não faça a avaliação de Bishop, mesmo que eu seja uma doula, por exemplo, e não faço toque, tá? E aí, menopausa, né, gente? Então, ginecologia tem muitas questões, por isso que são mais 12 módulos, tá? Infertilidade também é bastante assunto, e aí todo o resto. E aí, gente, é isso, sabe? E aí agora eu vou trazer pra vocês uma explicação de quais são esses valores, como funciona. Lembrando que esse desconto que eu vou entregar pra vocês é só até meia-noite, hoje meia-noite, né? Então quem assistiu ontem ficou, assim, saiu na frente, por quê? Porque tem até meia-noite, então tem um prazo um pouquinho maior. Você que tá assistindo agora, se você tá assistindo, ó, hoje deixa eu ver, que dia que é hoje, gente? Hoje é dia 10/7, então você tem até hoje, dia 10/7, pra fechar. Se você tá vendo esse vídeo dia 11/7, pronto, esse valor já não serve pra você mais, tá? Sim, eu consigo alcançar mais pessoas, né? E aí eu entendo os 5 movimentos na gestação, que é uma madeira com um órgão, uma víscera, né? Um zan, um fu. A madeira, chamada de gan, ela tem um órgão que lida com o chi, com o sangue, e ela tem uma víscera que lida com o chi adquirido, com o alimento. Ela tem um sabor, ela tem um órgão que se expressa principal, ela tem um papel dentro do ciclo, ela é mãe de alguém, ela é filha de alguém, e esse ciclo dos 5 movimentos é explicado no nosso corpo, na natureza, e existe lógica para o meu raciocínio clínico, quais os pontos que eu vou utilizar para aquele indivíduo que está em desequilíbrio de Gan ou de Shen, né? O Shen está em vazio ou está pleno, eu vou sedar, eu vou tonificar, qual é o raciocínio que eu vou fazendo, né? E aí quando eu entendo cada um dos movimentos, o Gan, o Shen, que é o fogo, né? Como isso se manifesta no constitucional, nas desordens, nos desequilíbrios, no próprio raciocínio, qual é o ponto que eu vou utilizar, na pulsologia, na língua, né? Como que é os meridianos, todos os pontos, né? A gente cita todos os pontos, a gente aprende técnicas facilitadas para fazer um raciocínio clínico mais fácil, como por exemplo o Zussu, o relógio biológico, né? Porque o Qi ele caminha e transita a cada 2 horas, né? Então aqui 1h da tarde ele está predominantemente no intestino delgado. Claro que ele está ainda nutrindo todo o resto, né, gente? Porque se ele está presente no sangue, o nosso sangue não circula o tempo todo no nosso corpo. Mas reza a medicina chinesa que a cada 2 horas ele está especificamente em um lugar. E isso pode ser aproveitado para potencializar o meu diagnóstico, para potencializar a minha tratativa, né? Eu falo de pontos proibidos, por que ele existe, por que, né, que eu considero os pontos proibidos, e aí você vai concluir
se faz sentido para você ou não. E aí a gente fala dos métodos Ussu, né, os pontos, como fazer o raciocínio, como localizar cada um dos pontos Ussu, né, nos seus meridianos, os 12 meridianos. Eu trago para você como fazer um cuidado ativando os 5 sentidos, que é algo que faz muita diferença no meu cuidado, que agrega valor, que aumenta o valor do meu cuidado, né? E que aumenta a satisfação do meu paciente, ele volta mais, ela volta mais, porque eu trouxe uma experiência para essa mulher, né, gente? Não é só um cuidado, é uma experiência. E o nosso consumidor, ele quer cada vez mais viver experiência, sabe? E aí, como fazer isso, né? Eu ensino pra você como que eu faço. E aí, você quer saber como estimular a contração naturalmente? Eu tenho um módulo específico só para indução. Algumas pessoas compram só o módulo de indução com acupuntura, né? Porque o meu resultado realmente é muito bom mesmo. Não conheço outro profissional que ensine o mesmo método, né? O método Maite Laila é um método que funciona. Eu sou referência na minha área na indução com acupuntura por causa disso. Os lugares onde eu vou, todo mundo fica, nossa, como funciona, é muito bom, né? É muito bom ouvir a resposta das pessoas e como ela se surpreende nisso. Então, eu quero levar esse conhecimento para as outras pessoas, né? Porque é uma combinação de técnicas. E o segredo é a combinação, é dominar essa visão integrativa, né? E após o nascimento? E aí, após o nascimento é uma jornada que existe recuperação física, emocional, hormonal, e a acupuntura pode ajudar nesses ajustes, né? Na amamentação, no leite, na cicatrização. É possível, se você quiser, mas eu quero acupuntura só voltada para amamentação, porque eu sou consultora de amamentação. Vamos pensar juntos, são tantas possibilidades com a acupuntura, gente, né? E quando eu penso na acupuntura, na saúde da mulher, por exemplo, né? Que é tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês, é possível personalizar, né? Os estágios, que são as partes práticas, eles são presenciais, mas eles também podem ser online, porque tem algumas pessoas que me procuram, por exemplo, do Acre. Esses dias eu tive uma moça da Bahia, né? Esses dias, na verdade, eu tive uma outra moça também que veio de fora do Brasil. Então, para essas pessoas, é quase impossível ter estágio, né? Claro que elas podem sair de lá e vir para Chapada dos Veadeiros, que é onde eu tô hoje, né? Ou Brasília, mas a gente pode fazer algo que funcione online. Você já pensou nisso, né? Estágio online é possível, o acompanhamento online é possível, existe uma metodologia para isso. Como que eu faço? A pessoa entra, finaliza o curso, a gente tem um encontro para tirar dúvidas, né? Eu me certifico que ela realmente sabe localizar os pontos, que ela entendeu fazer o raciocínio, a gente pensa em alguns casos juntas, e aí depois que a gente entendeu que estamos prontas para o estágio, ela vai agendar um dia, ela vai conseguir pessoas, né? E aí depois que ela conseguir uma tarde inteira de pessoas, a gente vai sentar para falar sobre cada uma das pessoas, a anamnese, pensar em casos, pensar em pontos para cada uma dessas pessoas. Eu vou ficar acompanhando ela durante todo esse processo, então eu quero te acompanhar, eu quero pegar na sua mão, para você não se sentir sozinha em relação a isso, mas não só se sentir sozinha, se sentir segura, entende? Porque não é porque a gente está longe que você não vai aprender a acupuntura obstétrica comigo, né? Isso, claro, que se você concorda que o meu método é o melhor, porque talvez você tenha achado um outro método que seja mais a sua cara, e tá tudo bem, né? Acho que a gente tem, não só merece o direito de escolher, mas é justo, né? Então, mas pra você que tá até agora aqui comigo, né, me ouvindo, e que faz sentido pra você esse tipo, esse perfil, né? Então a gente fica um dia inteiro atendendo, você vai lá colocar suas agulhas, você me mostra, eu te acompanho pelo computador o tempo todo, eu não saio do seu lado até você sentir que tá segura, né? A gente marca extra se precisar, sabe? E quando a gente pensa nas possibilidades, a gente precisa levar em consideração que tem a possibilidade da acupuntura obstétrica, que é possível sim pensar em módulos separados, né? Como por exemplo, eu quero voltar só para amamentação, eu quero voltar somente à auriculoterapia. Mas aqui eu quero trazer 3 propostas para você, tá? Uma é a acupuntura obstétrica, né? Que pensa apenas ali nesse ciclo de gestação, parto e pós-parto, que tem uma média de 12 meses, mas que pode ser acelerado ou desacelerado de acordo com o seu ritmo, porque eu quero que você personalize, né? Para que caia dentro do seu financeiro, para que caia dentro do seu programação de agenda, né? Também temos a opção de acupuntura ginecológica e obstétrica, que é o mais completo de acupuntura que eu tenho hoje, que pensa na ginecologia, na saúde da mulher como um todo, na infertilidade, na gestação, parto e pós-parto. Então, ela é esse daqui mais a ginecologia inclusa. Esse aqui demora 2 anos, tá, gente? Então, é um curso bem longo, né? Tem algumas pessoas que conseguem fazer em 1 ano, e aí o certificado sai mais rápido, né? O estágio sai mais rápido, é possível acelerar, tá? E aí tem também somente a indução ao parto, né? Que é a minha técnica ouro, assim, né? Porque eu gastei muito tempo mesmo pesquisando o que realmente funciona e o que não funciona, né? Pra ter essa eficácia aí de 80%, né? A maioria dos profissionais não conseguem chegar nem em 20%, quem dera 80%, né? Então, esse curso também é pra você, se você já sabe a acupuntura obstétrica e quer reciclar, porque com certeza eu vou te trazer muitas coisas que você não viu ainda, entende? Então, esse curso,
por exemplo, de indução ao parto, ele pode ser para um acupunturista. Ah, eu quero começar a atuar com parto, eu quero começar a atuar com gestante, não sei por onde começar, vem que eu quero te mostrar como, né? E esse aqui demora 2 meses, é o curso menor, né? E aí, eu quero perguntar pra você, qual que você gostou mais? Você gostou mais do simples, né? Que é, por exemplo, a versão ali da indução, ou da auriculoterapia, ou somente focar enfim, focar em apenas uma questão, né? Ou você pensou em algo assim, médio, assim, o nível médio seria o quê, né? Seria a acupuntura obstétrica, pensando ali na parte de gestação, parto e pós-parto. Agora, o avançado é a ginecologia, a infertilidade, o gestação, parto e pós-parto, né? E aí vamos falar de valores, né? O curso online ou híbrido, por que híbrido? Porque o estágio, a parte prática, ela pode ser combinada. Você pode vir até mim, ou em algumas cidades eu faço turmas, né, para fazer o estágio. Então é muito comum eu ir para São Paulo, Brasília. Então entre em contato comigo que eu vou te contar assim se a sua cidade está no meio, se não está e como seria isso para funcionar pra gente, tá? Para os estágios eu tenho valores extras, não está incluso no curso, principalmente quando é presencial, tá? Mas tudo, gente, é negociado. Eu não quero que você deixe de fazer por causa de dinheiro, né? Então assim, a acupuntura obstétrica, por exemplo, eu vou começar do mais simples aqui, indução ao parto com acupuntura. A indução ao parto com acupuntura, que tenha uma média de 2 meses, tem um valor médio de R$ 499. Se você for pensar bem, esse valor aqui, eu consigo dividir até 5 vezes, né? Ou à vista 450, com R$ 50 de desconto. Agora, Maitê, não tenho R$ 500, nem no cartão e nem 450 no Pix. E agora? A gente consegue fazer um parcelamento na confiança, né? E aí você vai me dizer quantas vezes você quer. Eu quero 10 vezes. 10 vezes seria o quê? R$ 50, né? E aí, você vai demorar mais tempo para você se formar, mas você vai ter uma flexibilidade financeira, entende? Então, R$ 50 por mês você investiria R$ 50 por mês para demorar lá 10 meses, né? Porque a cada pagamento eu vou soltando. Então, eu pego a quantidade total daquele curso de conteúdo, divido em 10 vezes, né? Em 10 porções de conteúdo e vou liberando aos poucos para você. Você faz um pagamento, eu faço a primeira liberação. Você faz o próximo pagamento, eu faço a segunda liberação. E eu vou liberando personalizado assim, entende? Então, dessa maneira, funciona para que você não deixe de começar agora porque tá sem dinheiro. Mas esse mês eu tenho 100, então eu vou liberar pra você 2 conteúdos, entende? E a gente vai fazendo essa liberação assim. Então essa regra da personalização de liberação, de acordo com a sua realidade financeira, é pra todos os cursos, tá? Então se você tem, sei lá, R$ 50 por mês hoje e você quer começar a fazer a acupuntura obstétrica, vai demorar mais do que 24 meses. Mas você não vai deixar de estudar e de se formar e de ter esse diferencial na sua dominância, né, no seu leque de opções para o seu paciente por falta de dinheiro, concorda comigo, né? Agora, é claro que se você fizer parcelas em valores maiores, você finaliza esse curso de uma maneira mais rápida, né? Então, assim, por exemplo, a acupuntura obstétrica, no total, ela tem um valor de R$ 2.850, que é o ciclo gravite puerperal, certo? Agora, eu tenho uma sugestão aqui, né, que é R$ 2.850 à vista, onde você recebe todo o conteúdo de uma vez, ou então você pode parcelar, por exemplo, R$ 237 por mês em 10 vezes, né? Então, nesse jeito aqui, por Pix de R$ 237 por mês, você demora 10 meses. Então, são 12 módulos, então eu vou colocar um módulo e meio por mês, entende? Pagando R$ 237, gente. Isso é menos do que... Você já fez, assim, a sua graduação, você pagava isso, só isso? A sua pós-graduação, gente, isso é uma ida num bar pra tomar 2 cervejas, né? Então, assim, e uma pizza, né? Então, acabou, sabe? Então, enfim, né? Quando a gente pensa na acupuntura ginecológica e obstétrica, aí ela já é mais completa, tem um prazo de 24 meses e o valor é R$ 3.999. Parcelado nessa confiança, com essas liberações progressivas, dessa maneira que eu estou falando, ele ainda cai para 3.300, né, por mês. Então dá a parcela de 333 por mês em 12 vezes, sabe? Faça a conta aí, você vai ver que é menos, sabe? Então, assim, esses 399, ele é parcelado no cartão, por isso que é um valor um pouco mais alto, tá? Esses 333, ele é menos porque ele é parcelado no Pix da confiança e você vai liberando aos poucos. Quando você paga no cartão, tudo é liberado de uma vez, porque o sistema considera que você pagou tudo, né? E qual é o diferencial? Por que fazer isso, né? A acupuntura obstétrica agrega valor ao seu atendimento, torna ele mais completo, mais integrativo. Eu falo sobre exames que você precisa solicitar laboratoriais, de imagem. A visão realmente é mais integrativa mesmo, né? As gestantes percebem que você oferece um cuidado aprofundado, protocolos eficientes, a sua imagem profissional se fortalece, modifica na sua região, você começa a se tornar referência. A abordagem integrativa pode aumentar a sua autoridade na área,
cria um maior reconhecimento entre seus pacientes e parceiros. Eu falo muito sobre parceria, sobre como alcançar parceiros, a gente fala sobre precificação, sobre empreendedorismo. Então, assim, é um curso realmente muito completo mesmo. Se você quer a grade horária, digita aqui embaixo grade horária que eu mando pra você, ela completa com todos os tópicos que você vai ver, tá? E aí, assim, gente, a diferenciação no mercado é maior resolução das dores, das disfunções na gestação, né? Como dores lombares, náusea, insônia, inchaço, edemas, né? Amadurecimento cervical, indução do parto, controle maior em relação a essa evitação que nós queremos tanto, né? Dos usos medicamentosos, né? E aí, quando a gente fala em valores, né? Esses valores que eu trouxe para vocês, esse é o valor que eu sempre estou cobrando. Mas eu quero trazer para você um bônus que se você me mandar uma mensagem agora, eu te dou 24 horas. Eu sei quando esse vídeo foi postado. E se você entrar em contato comigo até 24 horas, você vai pagar esses valores aqui. Então, de 2.850, né? Na verdade, vou começar aqui pela indução, ó, de 499, eu vou abaixar para você por 199 e ainda vou te dar a opção de dividir em 2 vezes no cartão, ou seja, R$100 de desconto, ou ainda eu vou te dar a opção de pagar 249 no Pix agora, ou seja, gente, é 50% de desconto. Então, assim, de 500 para 250. Manda uma mensagem agora que eu vou te dar esse bônus, tá? Esse bônus é só pra você. Eu sei se você assistiu ou se você não assistiu, né? E se você mandar pra mim só amanhã, né? Tipo assim, depois que as 24 horas passou, eu vou saber também, e aí, infelizmente, você perdeu a sua oportunidade. Então, ele é só pra esse momento, dentro dessas 24 horas, tá? Então, pensa, se programa, aquilo que eu falei pra você. Esse desconto aqui, ele é muito especial, né? E aí, na acupuntura obstétrica, que é a gestação, parto e pós-parto, de 2.850, ele sai parcelas de 10 vezes de 275, então 2.750, ou seja, gente, R$1.000 de desconto quase, né? E aí, na verdade, 500 não, dá quase R$1.000 de desconto, né? Aí fazem as contas aí e me falem. Mas são R$100 de desconto na parcela, né? Não, mentira. R$285, são 10 parcelas de 275, que dá 2.750 no total, né? Ou seja, 10 vezes de 275, R$100 de desconto. Assim a gente parcela no cartão, tá? Pra você receber tudo de uma vez, né? Agora lembra que existem lá aquelas possibilidades. Ah, mas eu só tenho parcela de R$50, não tenho cartão, como que a gente faz? Eu vou liberando parcialmente pra você de acordo com o valor que você pagar até o final, né? Finalizou lá, não se preocupe, gente, vocês não estão botando valor no meu trabalho, não é isso. Eu só vou liberar pra você conforme você for pagando. O que eu vou fazer é personalizar a liberação de acordo com o seu pagamento. Eu não vou receber menos por isso, entende? Eu só vou receber mais devagar e você também vai receber o seu conteúdo de maneira mais lenta, sabe? E aí, né, a gente tem a opção de pagar 2.500 no Pix à vista para receber tudo de uma vez e ganhar R$600 de desconto, ou você pode fazer aquelas parcelas, você mantém o seu desconto, tá? Se você for parcelar no Pix, mesmo que seja lá aquelas parcelas, vamos imaginar, quero pagar R$250 por mês no Pix, você ainda ganha os R$600 de desconto, tá? Esse desconto é pra você que tá fazendo agora, mesmo que você vá pagar, sei lá, R$50 por mês. E esse aqui é o valor da acupuntura ginecológica e obstétrica, né? Que era lá R$3.990 e é esse valor pra qualquer um que for entrar na minha plataforma agora. Se você for entrar na minha plataforma, você vai ver que é esse valor. E aí, né? E aí, nesse valor de 3.900, ele vai ficar 3.224 em 12 vezes, onde você recebe R$100 de desconto, né? Porque no cartão eu tenho as taxas, tá, gente? Isso aqui é a taxa por minha conta, né? Então, na verdade, ela tá embutida, sabe? Agora, se você quer pagar no Pix, você pode pagar 3.000 à vista, ou então você pode fazer parcelas. Por exemplo, 10 de 300. Como que é pra você? Imagina você pagar 10 de 300 todo mês, né? Fazer o curso em 1 ano, sendo que ele demora 2. Você pode também fazer, sei lá, 20, né, já que você quer demorar 2 anos, que é o tempo que a maioria das pessoas demora, porque é muito conteúdo, gente. Pra fazer em 1 ano tem que estudar pra caramba, né? Assistir muitos vídeos por dia, sabe? Então, assim, pra fazer isso, você pode também demorar os 2 anos, receber o conteúdo aos poucos e pagar parcelas de 150. Então, olha o quanto que caiu. Antes era 333, é quase metade do valor, né? Então, assim, eu quero que você digite aqui embaixo, eu quero, e eu vou entregar pra você uma aula extra de imersão e uma aula extra de indução ao parto dentro desses cursos, tá? E se você digitar aqui embaixo, eu quero, eu vou te chamar, né? Porque aí eu vou te entregar meu número de WhatsApp e tudo mais. Inclusive, esse número de WhatsApp, ele tá aqui na legenda desse vídeo, né? E eu quero te entregar uma apostila, um e-book, sem nenhum compromisso sobre esse tema. Então, você quer ganhar um e-book sem antes mesmo de fazer uma matrícula? Digita eu quero, que eu vou te entregar esse e-book de presente agora, tá? Só vale para as 24 horas também, tá, gente? Então, se mandar só amanhã, vai ficar sem o e-book também. E aí,
né? Qual é o processo para fazer isso, né? Ah, mas como é que faz então? Se eu quero pagar R$ 50 por mês, como que eu faço, né? Mesmo que demore mais, você vai liberando aos poucos, tudo bem. Você vai me chamar no WhatsApp, esse QR Code é do meu WhatsApp, né? Então você vai lá mandar um eu quero no WhatsApp, né? Você vai me chamar com a palavra eu quero pelo WhatsApp, vai falar, oi Maitê, tudo bem? Eu quero o curso de acupuntura. Oi Maitê, tudo bem? Eu quero o curso de indução. Oi Maitê, tudo bem? Eu quero entender mais como que é essa coisa aí da acupuntura na gestação. Não tem problema, sou eu mesmo que respondo pra você, tá? Eu ainda não tenho secretário. E aí, você vai receber um cupom, né? E aí, depois que você pagar o valor, eu te dou o cupom, você aplica o cupom na plataforma e você começa a estudar imediatamente, né? Então, assim, como eu te disse, isso vai durar 24 horas, né? Aqui tá dizendo que é hoje até meia-noite, mas eu quero estender por 24 horas para você ter um pouco mais de tempo de se programar, pegar dinheiro emprestado com alguém se precisar, né? Você não precisa dar uma entrada muito grande, você não precisa pagar o valor total para começar agora, como eu te disse. Você pode só digitar eu quero para receber o seu e-book gratuitamente e me mandar um eu quero pelo WhatsApp, por exemplo, né, pra gente trocar o conhecimento. Se você entrou em contato comigo, mesmo que você não feche hoje, dentro das 24 horas, o seu contato dentro das 24 horas é o que realmente mais vai importar pra mim, tá? E aí, né, eu quero entregar pra vocês mais bônus ainda pra você fechar agora, tá? Se é que eu já não te convenci a fechar antes, né? Então, se você fechar agora, eu quero te entregar gratuitamente 7 dias pra descobrir o seu potencial de empreender 100% grátis dentro do curso que você escolheu. E o segundo bônus é um planner em PDF profissional para você imprimir gratuitamente. Esse planner, ele é muito legal porque é um passo a passo para você empreender, né? Então, ele te dá ali contrato, coisas assim, prontas, sabe? Organização financeira, fichas de gestante que chegaram, alta, espaço para anotação de enfermagem. É muito legal esse planner, né? E também o terceiro presente é 2 dias de estágio comigo na Chapada dos Veadeiros sem acréscimo nenhum, tá? Esse estágio é só pra quem vem pra Chapada dos Veadeiros, tá? Pra eu ir pra outra cidade eu tenho despesa, né, gente? Então eu preciso me deslocar, eu preciso me hospedar, daí geralmente eu fico uma semana com a pessoa, então isso é combinado, tá? De acordo com as turmas, né? Então quando a gente tem turma, a gente acaba fazendo com que fique mais econômico, né? Porque aí a gente divide a despesa entre a turma e tal. Por isso que eu faço nas principais cidades, né? Em São Paulo, em Brasília. Mas isso também não impede que você faça um estágio presencial na sua cidade se você quer bancar o valor, tá? Enfim, né? Vamos conversar. Eu acho que o único jeito que tem é conversando mesmo, né? E aqui eu quero deixar pra você, num finalzinho, né? Um convite pra você entrar no Caldeirão. O Caldeirão é uma comunidade, né? Gratuita. Então, você pode fazer a leitura aí do QR Code para você participar também. Por lá, a gente tem várias trocas, eu envio aulas gratuitas por lá. A gente faz encontros esporádicos sobre alguns temas voltados por todo mundo, né? Então, é uma comunidade de doulas, parteiras tradicionais. A gente tem também obstetrizes, obstetras, parteiras comuns, urbanas, né? Então, o nosso objetivo é não só unir ciência com ancestralidade, mas também ter um lugar muito seguro para a gente poder contar as nossas experiências, trazer as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos anseios, né? Questões técnicas, questões filosóficas, e é um espaço que eu gosto muito, assim, eu fico muito feliz de existir o Caldeirão, né? E eu espero que o Caldeirão seja muito útil para você também. Então, seja bem-vinda ao Caldeirão e gratidão. Espero você lá, hein? Não demore muito. Você tem 24 horas pra digitar eu quero pra ganhar o e-book ou ainda pra me chamar lá no WhatsApp.